ele se tornou o pesadelo definitivo dos valentões. Após sofrer tanto nas mãos deles, agora ele os derrota com um ódio puro e sem filtros, sem piedade alguma. Esses idiotas adoram torturar suas vítimas, mas quando encontram alguém mais forte, eles correm. Nosso protagonista é movido por tanta raiva que ignorou a vítima só para perseguir o agressor. Não importa quantos inimigos estejam no caminho, ele avança e espanca todos com tudo o que tem. Consumido pela fúria, o garoto derrubou os capangas e chutou a porta do chefe. Ele passou a vida sendo pisoteado, mas agora é ele quem os esmaga sob suas botas. Vamos voltar um ano para entender de onde vem tanta raiva. Nosso protagonista, Kang Han-woo, está na escola conversando com sua amiga Seung sobre o campeonato de MMA. De repente, um bando de caras começou a correr na mesma direção, o que o deixou bem curioso. Acontece que era tudo por causa de uma garota nova que todo mundo parece estar afim. A cada segundo ela chegava mais perto, até parar bem na frente dele, deixando-o totalmente sem jeito. Ele começa a pedir desculpas como um bobo, mas ela segura sua mão e fala como se já o conhecesse. Os outros alunos ficam furiosos vendo a cena. Mais tarde, na cantina, um garoto de corte tigela veio pedir um favor, inventando uma história triste sobre ajudar crianças famintas e dizendo que não podia ir por causa da perna quebrada. Então ele perguntou se Han-woo poderia fazer a entrega desta vez. Kang Han-woo aceitou e correu para ajudar as crianças. Ele foi ao mercado, comprou os suprimentos e apressou-se para o endereço que o cara lhe deu. Ao chegar lá, viu vários caras mais velhos em uma sala, até que um gigante surgiu atrás dele, e ele percebeu que era uma armadilha. Ele ficou de frente para os valentões, que disseram que tudo aquilo era por causa de sua amizade com o corte tigela. O garoto que o enganou tentou pedir desculpas, mas o líder dos valentões teve a ideia de forçar o Quatro Olhos a bater nele, ou ambos apanhariam. Sem querer apanhar, Kang Han-woo começou a ser espancado enquanto os valentões riam da situação. Do nada, a garota popular, Elfa, apareceu e decidiu ajudá-lo, tirando-o de perto daqueles valentões. Mais tarde, naquela mesma noite, ele começou a entender por que algumas pessoas escolhem o suicídio, que é porque não veem outra saída. E era exatamente assim que ele se sentia. Seung o encontrou e perguntou desde quando tudo aquilo começou. Querendo ficar sozinho, ele disse para ela parar de fingir que se importava e foi embora, avisando para não segui-lo. No dia seguinte na escola, ele estava comendo quando o valentão voltou para bater nele, dizendo que havia uma mosca em sua cabeça. Não satisfeito, outro também foi lá e tentou bater nele, mas sua amiga chegou bem a tempo e impediu. O valentão ficou irritado e começou a colocar a mão dentro das roupas dela. Ela ficou completamente envergonhada. O valentão disse que a escola tinha acabado para ela e saiu da sala. Um valentão perguntou por que ele não bateu nela, e o outro respondeu que seu apetite ficou louco. No caminho de casa, Han-woo disse novamente para ela parar de segui-lo, mas ela disse não, porque se importava com ele. No dia em que ele pulou no rio para salvá-la, foi quando o pai dela começou a tocá-la. Ele, sem saber quem ela era, foi o único que se importou com ela, e para ela, ele era muito mais que um pai. Então ela vai se importar com ele e não há nada que ele possa fazer. No momento em que ele se virou para explicar o porquê, ela simplesmente desapareceu. Foi aí que ele percebeu que ela tinha sido sequestrada. No meio de alguns prédios abandonados, estava Chunga cercada pelos valentões. Eles começaram a segurá-la. Ela começou a gritar. O líder tirou sua meia suja e tapou a boca dela. Eles começaram a tocar em todo o corpo dela, e ela ficou com um olhar completamente vazio. E lá vem Nu, tentando ser um herói, mas ele só levou uma paulada e caiu no chão. Agora, além de ser tocada, ele está sendo espancado. Sem entender, ele pergunta por que estão fazendo isso. O líder do grupo olha para ele friamente e responde: não há motivo para não fazer. Ela implora desesperadamente para pararem, mas, insatisfeito, o agressor rasga suas roupas e decide levar sua perversão adiante, destruindo a vida da garota para sempre. Han-woo começa a se culpar por ser um fracassado e ali mesmo jurou se tornar o mais forte possível. Após aquela noite aterrorizante, ele tentou entrar em uma academia de luta, mas sem sucesso. No caminho de casa, de cabeça baixa, ele viu criminosos roubando um bêbado. Cansado desse mundo injusto, ele tenta intervir e avança com uma pedra. Mas, inútil como é, ele acaba tropeçando em uma pedra no chão e perde a batalha antes mesmo de começar. Os bandidos olharam para ele, confusos com a cena. No momento em que iam atacá-lo, uma garota aparece chutando um deles na cara, deixando todos em choque. Outro tentou acertá-la com uma garrafa vazia, mas ela desviou habilmente, agarrou-o pela gola da camisa e aplicou um golpe giratório nele. Ela derrotou os bandidos sozinha e o protagonista ficou maravilhado com sua força. Eles carregaram o bêbado e seguiram seu caminho. Durante a caminhada para casa, Han-woo se perguntava como ela era tão forte. Ela disse que só venceu aqueles bandidos por causa da ajuda dele. Ele não entendeu a resposta de imediato. Se não fosse por aquele movimento estúpido, eles a teriam visto chegar. Ele pergunta como ela sabe lutar. A resposta foi inesperada, por causa do tio dela. Sim, aquele bêbado era seu tio, e também seu mestre de artes marciais. Ao ouvir isso, ele se curvou em respeito e começou a implorar para que ele o treinasse também. Mas o homem continuou dormindo, exatamente como Han-woo imaginou. Segundos depois, ele se levanta rapidamente e avisa que o treinamento pode ser exaustivo. Han-woo percebeu que não havia recusa e começou a agradecer. Depois de muita conversa, ele só precisava assinar o papel para se tornar seu aluno, mas descobre uma cláusula de 8-2 sobre o dinheiro das lutas.
O bêbado deixa claro que a parte de 8 é dele. Como o Hanu quer força e não riqueza, ele pega a caneta e assina o papel. O bêbado ficou bem feliz com a decisão e o cara pegou o papel como se fosse ouro. Então ele se virou para a pessoa do outro lado de uma ligação que ele estava fazendo o tempo todo. O bêbado se gabou de que finalmente conseguiu um novo brinquedo para brincar. Nosso herói sentiu que estava sendo usado. A aula em que ele se inscreveu: Defesa Pessoal para Mulheres. Ups, Kang Hanu perguntou se ele era o brinquedo mencionado na ligação. O cara mandou ele tirar os óculos. Ele tirou, mas ficou tipo, por quê? O bêbado disse que ele seria imparável sem eles, mas o garoto ficou confuso. O mestre prometeu que tudo faria sentido eventualmente. Kang Hanu perguntou sobre o convidado deles, e o bêbado mencionou a próxima competição de MMA para adolescentes, dizendo que o convidado era o motivo de estar acontecendo. Naquele momento, o convidado entrou. Antes que o garoto pudesse processar, houve um estrondo na sala. Enquanto isso, em um arranha-céu, um velho, Kang Du-Chu, estava pensativo. Ele é o grande chefe do grupo Hyun-Sung, perguntando sobre Kang Yeon. Seu assistente disse que o torneio impediu seu neto de arrumar brigas, provando que o plano estava funcionando. Kang Du-Chu perguntou por que seu neto adorava lutar contra pessoas fortes. O assistente disse que Kang Yeon queria se destacar com suas habilidades de luta, sentindo-se ignorado pela elite. Então o assistente mencionou o divórcio dos pais do adolescente, apenas para pedir desculpas por ser um idiota. Mas o velho disse, não, eu estou certo, e afirmou que o divórcio do filho realmente bagunçou seu neto. Ele então perguntou ao seu braço direito se ele encontrou um parceiro de treino para o neto, já que da última vez ele ficou tão empolgado que checou todas as escolas da Coreia para encontrar um. Então, o braço direito disse, sim, encontrei um, e afirmou que o cara assinou o contrato por conta própria. O velho ficou super curioso sobre quem era essa pessoa selvagem. Enquanto isso, de volta ao dojo, gritos de raiva ecoavam pelas paredes. Nosso herói estava de cara no chão. O garoto afrouxou a gravata, dizendo que aquele nerd não podia ajudá-lo a treinar, já que um soco o nocauteou. O bêbado riu, dizendo que não foi o soco que derrubou Kang Hanu. Isso deixou Kang Yeon muito curioso. Então o mestre explicou que o herói, que não comia nem dormia há dias, não foi nocauteado, apenas tirou uma soneca. O bêbado então se gabou de que seu novo aluno não seria tão fácil de vencer. Kang Yeon ficou bravo, dizendo que já tinha vencido caras mais durões antes. Então o mestre disse que tudo seria revelado a seu tempo. Mais tarde, um barulho estranho acordou nosso herói. Ele não sabia como tinha dormido, e disse que o barulho estava acabando com seu apetite, só para perceber que era ele mesmo mastigando. Kang Hanu ficou chocado, pois não se lembrava de ter começado a comer. Então ele notou que tinha comido 1 tonelada. Logo depois, ele viu alguém na sua frente. Kang Yeon, feliz por vê-lo acordado, começou a provocá-lo por comer e dormir ao mesmo tempo. Nosso herói perguntou quem ele era, não o reconhecendo sem seus óculos. De repente, ele se assustou e recuou rapidamente. Kang Hanu exigiu saber por que o cara alto tentou chutá-lo, mas o cara não fazia ideia. Kang Yeon ficou maravilhado que alguém que não enxergava bem reagiu apenas ao pensamento de um chute. Os adolescentes ficaram intrigados enquanto o bêbado explicava que era a visão ruim do nosso herói em ação. O mestre lembrou ao cara alto que ele não podia vencer seu novo aluno. Enquanto o baixinho estava curioso, o estudante alto do ensino médio achou engraçado e disse a Kang Hanu que aquele era o fim para ele. Nosso herói perguntou ao professor por que aquele adolescente aleatório queria bater nele. Então o professor lembrou que ele assinou o contrato voluntariamente e agora eles podiam bater nele legalmente. Kang Hanu ficou perplexo com esse golpe. Só então ele ficou assustado. O cara mais alto desferiu um soco poderoso, derrubando nosso herói no chão. Kang Yeon ficou feliz em provar que era mais forte que o nerd magrelo. Isso fez o bêbado sorrir. Para o choque de Kang Yeon, seu oponente chamou o bêbado. Nosso herói queria cancelar o contrato, dizendo que era inútil se significasse seu fim. Kang Yeon ficou chocado ao ver alguém tão magro quanto nosso herói levantar depois de levar seu golpe com força total, então ele avançou novamente, socando com toda a sua força. Ele então levantou a perna para continuar seu combo, chutando a parte de trás da cabeça do nosso herói para esmagá-la no chão. Kang Yeon tentou recuperar o fôlego, perguntando-se por que não sentiu nenhum contato com seu punho. Com isso, nosso herói começou a implorar por misericórdia. Seu oponente ficou chocado ao vê-lo ileso. O bêbado disse que o prodígio não conseguia derrubar Kang Hanu sem seus óculos. Isso deixou o garoto furioso, exigindo uma explicação, vendo o quão fraco e patético nosso herói parecia. Então o mestre explicou que era devido à sua visão dourada, deixando ambos os adolescentes confusos. Ele explicou que como o oponente de um lutador sempre tenta desviar do ataque final, tenta se torná-lo imprevisível. No entanto, não importa o quão habilidoso um lutador seja em esconder seus movimentos, há uma parte do corpo que sempre entrega. Essa parte é o tronco, que reage instintivamente, não importa como se tente mudar a direção do braço. No entanto, Kang Yeon não fazia ideia de como a coisa da visão dourada era relevante. Então o cara bêbado explicou que o maior obstáculo para ver o movimento do tronco é, bem, seus próprios olhos, porque há muita coisa acontecendo para focar em um ponto só. Pense naqueles bandidos assustadores com um monte de tatuagens. É como uma sobrecarga sensorial, igual a tentar acertar um movimento de pista. O cara então apontou para seu aluno, dizendo que seus olhos veem tudo embaçado, mas ainda podem focar no centro do corpo.
Kang Yeon achou isso totalmente maluco. Kang Hanu concordou, dizendo que o bêbado estava apenas dando desculpas para ele não desistir e que ele não conseguia ver o movimento do tronco. Ele acrescentou que o bêbado não poderia saber o quão ruim era sua visão, já que ele não tinha feito nenhum teste. Então o cara tirou os óculos do nosso herói e disse que tinha experimentado. Kang Yeon achou isso loucura. Tipo, como o mestre poderia descobrir os olhos de alguém apenas experimentando seus óculos? O professor disse. Ah, eu consigo, sim! Ele então deu um sorriso de lado e disse que ele e seu aluno tinham os mesmos olhos épicos. Aparentemente, o Alto ouviu que a visão dourada permite desviar de todos os socos. Mas o cara bêbado revelou que essa não era a única habilidade do nosso herói. Ele tinha instintos assassinos para reagir instantaneamente aos movimentos. Ele resumiu dizendo que seu aluno era um gênio das artes marciais. O tal gênio disse, claro. O mestre então disse que seu aluno era o melhor desviador de toda a Coreia, e até Kang Yeon tinha uma chance mínima de acertá-lo. Isso fez o Alto pensar que seria imparável depois de vencer seu parceiro de treino baixinho, então ele estava super empolgado para esmagar o crânio do protagonista, mas o protagonista disse, não, o mestre está falando bobagem. Então o bêbado disse que o treino tinha acabado por hoje, mas o garoto rico ofereceu pagar o dobro para continuar. O bêbado falido aceitou na hora. Uma grande decisão foi tomada para nosso herói sem ele nem saber, e assim, a sessão de treino brutal continuou. Foi assim que Kang Hanu passou todas as férias de verão apanhando sem aprender nada antes das aulas começarem. Nosso herói se sentia relaxado e confuso observando o pêndulo balançar na sua frente. A palavra óculos surgiu em sua cabeça. Era a única coisa em que ele conseguia pensar. Kang Hanu se perdeu na ideia dos óculos até que finalmente acordou. Confuso, ele achou que era apenas um sonho. Ele se perguntou por que estava desmaiado na rua, apenas para ver seu mestre ali mesmo perguntando a mesma coisa. Kang Hanu disse, não faço ideia do que está acontecendo. O mestre lembrou que hoje era o primeiro dia do novo semestre, então nosso herói correu para a escola. Então alguém falou com o bêbado. Era a elfa, querendo saber por que ele hipnotizou o garoto. O mestre sorriu e explicou que preparou um truque mental para impedir que Kang Hanu guardasse seus sentimentos. Lee Haru ficou intrigada e perguntou sobre esse truque. Então o mestre explicou que era tudo por causa dos óculos. Ele manteve a simplicidade, dizendo que um truque legal apareceria assim que seu aluno perdesse os óculos. Mais tarde na escola, Kang Hanu sentou-se sozinho pensando em como seus colegas ainda o viam como um perdedor. Assim que ele começou a reclamar de sua falta de habilidade de luta, já que não conseguiu acertar um golpe nas férias, alguém o ouviu. A princípio, ele ficou confuso, depois percebeu que eram seus valentões que não o viam há um tempo, perguntando por que ele estava ali. Aprendendo a lutar, eles imaginaram que ele fez isso para enfrentá-los, então queriam ver o quão forte ele ficou. O valentão então chutou com toda a força para jogá-lo contra a parede. Eles voltaram para mais. Um até disse que daria um desconto se ele se tornasse seu lacaio e pagasse tributos. Ele disse para ele agradecer, mas quando recebeu o silêncio como resposta, achou super rude. O valentão começou a bater na cabeça do cara principal, depois deu um mega tapa que doeu de verdade. O tapa foi tão épico que derrubou os óculos de Kang Hanu no chão, quebrando-os. O valentão disse que nada disso teria acontecido se ele apenas seguisse as ordens. Então eles foram fumar, dizendo ao seu capanga para deixar o dinheiro pronto para amanhã, quando de repente o capanga os chamou de perdedores. O valentão ficou totalmente irritado. Para surpresa de todos, Kang Hanu levantou e exigiu saber onde alguém estava. Kang Hanu queria encontrar o chefe deles. Uma multidão começou a se reunir ao redor deles. O valentão se sentiu super desconfortável sendo o centro das atenções. Então pegou um cabo de vassoura por perto, quebrou-o e avançou contra nosso herói para lhe dar uma lição. Ele balançou com toda a força e o cabo de vassoura quebrou, mas não atingiu o alvo. O valentão ficou atordoado. Kang Yeon apareceu no último segundo, dizendo que ele era o único autorizado a mexer com Kang Hanu. O valentão não reconheceu esse cara novo, então um de seus amigos mencionou que eles estavam esperando um aluno novo hoje. Ao ouvir isso, o aluno desafiou Kang Yeon por ser tão ousado, mas quando ele disse que não lutaria se ele continuasse falando, o valentão ficou bravo e puxou uma faca. Ele estava pronto para dar uma lição no novato. Bem nessa hora, um adulto viu os garotos e o professor exigiu uma explicação. O bandido disse que estava apenas mostrando a escola para o garoto novo. Ele decidiu continuar o tour e sugeriu resolver suas diferenças mais tarde. Com isso, o professor saiu, dizendo aos garotos para não causarem problemas no início do ano. Enquanto os bandidos iam embora, um deles disse ao cara principal para encontrá-los no prédio abandonado depois da escola. Lá ele encontraria o que estava procurando e finalmente conheceria o grande chefe. Mais tarde naquela noite, no dojo, Kang Yeon estava irritado porque seu parceiro de treino estava atrasado, então o mestre disse que ele deveria verificar como ele estava. Kang Yeon achou isso bobo, porque ajudar seu parceiro significava perder o torneio de adolescentes mais fortes. Mas quando o bêbado disse que estava preocupado, o estudante do ensino médio disse que nunca o tinha visto preocupado com um aluno antes. Então ele explicou que não estava preocupado com o cara principal. O mestre disse que no último mês, Kang Hanu aprendeu alguns contra-ataques, mas eles faltavam poder por algum motivo. Kang Yeon disse que aqueles contra-ataques eram fracos contra ele por causa da diferença de poder. O mestre disse que não era isso, e enquanto o Alto treinava normalmente, seu aluno estava superando seus limites todos os dias. E a razão de seus socos faltarem poder era porque ele não estava com raiva o suficiente.
Kang Yeon ficou super confuso, então foi explicado que Kang Hanu não lutaria contra oponentes honrados como ele. O mestre disse, em outras palavras, que nosso cara principal só conseguia lutar de verdade quando estava com raiva, e ele era super calmo quando tranquilo, o que fazia parecer que Kang Hanu esmagaria o prodígio se ficasse bravo. O bêbado disse que isso não era verdade e que seu aluno não tinha poder, mas ei, você pode compensar a força em brigas de rua. Se o cara principal ficasse furioso, ele esmagaria facilmente os bandidos de rua, e é por isso que o mestre estava preocupado com seus oponentes. Isso realmente irritou o garoto. Enquanto isso, no prédio abandonado, enquanto os alunos subiam as escadas, Kang Hanu ficou chocado ao sentir seu medo se transformar em raiva e um desejo de esmagar todos os valentões. Esses novos sentimentos estavam o consumindo por dentro. Assim mesmo, os alunos chegaram à sala de Kang Dae-chun. Nosso herói parou por um segundo e observou a sala. Vendo-a cheia de bandidos, bêbados e todo tipo de gente ruim, ele não pôde deixar de sorrir com empolgação. Kang Hanu avistou aquele no fundo da sala como o alvo de sua vingança. Enquanto a pobre garota implorava por ajuda, ele se lembrou do pesadelo que aconteceu com sua amiga. O agressor dela começou a rir, vendo-a pedir ajuda ao tal do patético Kang Hanu. Sem vergonha nenhuma. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, bam! Um golpe rápido acertou. Kang Hanu, o patético, chutou o pescoço dele tão forte que os dentes do cara estilhaçaram e ele desmaiou com um golpe só. Vendo isso, todos os bandidos ficaram em alerta máximo. O garoto chamou o grande chefe para aparecer. Com isso, os valentões decidiram acabar com a vida do estranho. Mas enquanto avançavam, sua mão encontrou um tijolo. Com isso, ele avançou de cabeça contra os capangas, esmagando facilmente o crânio do primeiro com seu tijolo. O segundo bandido tentou acertá-lo com um pedaço de pau, balançando tão forte que quebrou na cabeça de Kang Hanu. Mas ele não se importou. Viu como uma chance de esmagar outro com seu tijolo? Então o capanga número 3 veio por cima. O herói rapidamente jogou seu tijolo para quebrar a garrafa de vidro na mão do bandido. Antes que o bandido soubesse o que o atingiu, ele levou um chute no estômago tão forte que voou em um de seus amigos. Com raiva, o loiro puxou uma faca, mas antes que ele pudesse rastejar para fora debaixo de seu amigo, o herói pisou em seu peito com toda a força. Vendo isso, o resto entrou em pânico e correu para salvar suas vidas. Nosso herói ficou cara a cara com o Brutamontes, achando que era Kang Dae-chun. Hanu partiu para cima com tudo, mas ao ouvir uma voz familiar, ele travou. Era o capanga do valentão, implorando por misericórdia. Hanu ficou chocado ao ver Tae-sik. Ele revelou que os bandidos o obrigaram a filmar a surra no herói. Furioso, nosso protagonista socou a mesa, frustrado. Hanu exigiu saber onde estava Dae-chun. Nesse momento, um dos valentões acordou. Hanu foi até ele, mas ao perguntar sobre o paradeiro de Kang Dae-chun, o cara disse que não sabia. Hanu viu uma arma ali perto, pegou e perguntou de novo, mas o cara jurou que não conhecia o desertor. Hanu não quis nem saber e avançou com o tijolo exigindo respostas, mas antes que ele passasse dos limites, um amigo interveio. Kang Yeon mandou ele relaxar. Antes que o herói pudesse dizer que bateria nos dois, o amigo lhe deu um golpe foi tão forte que o jogou para o alto. Kang Yeon não parou por aí e o esmagou contra o chão. Depois mandou ele se acalmar de novo. O herói disse que o amigo não fazia ideia do que ele passava, mas ao saber que ele tinha informações, ficou chocado. Então, ele exigiu saber onde estava Kang Dae-chun. Ele até avançou contra seu parceiro de treino para arrancar respostas à força. O parceiro estava ansioso para ver a força real do herói, mas antes que brigassem, o mestre interveio. Um bêbado apareceu na hora certa, e quando ele soltou o que sabia sobre Kang Dae-chun, os olhos de Hanu brilharam. O chefão estava no torneio juvenil mais forte. Antes que o herói perguntasse mais, o bêbado perdeu o equilíbrio e caiu nos braços do mestre. O rapaz estava acabado. Kang Yan ficou preocupado, achando que ele tinha desmaiado, mas o bêbado disse que ele só apagou de tanto trabalhar igual a um maluco. Com isso, a fúria do herói finalmente chegou ao fim. Mais tarde no dojo, o bêbado brincou sobre como seu novo aluno adora dormir. Lee Haru parecia preocupada com ele. O bêbado disse que o hospital confirmou que Hanu não tinha ferimentos graves, então podiam relaxar. Ele perguntou à elfa por que ela se importava tanto com o garoto. Vê-la lutando para entrar na mesma escola que ele era algo surreal, já que ela sempre dizia que preferia ser solitária a ficar com alguém sem graça. Lee Ru contou que viu nosso protagonista pela primeira vez no segundo ano do ensino médio, quando visitava seu mestre. Naquele dia, uma garota caiu na água, que estava muito alta por causa da chuva forte. No fim, todos gritavam por socorro, pois ninguém queria nadar naquelas correntes malucas. Então, do nada, alguém pulou no rio. Acontece que essa pessoa nem sabia nadar, mas foi mesmo assim para salvar a garota. A partir daquele momento, o universo pensou: esse cara é diferente dos outros garotos da idade dele. Quando o mestre ouviu isso, disse: meu aluno faz besteira quando vidas estão em jogo. Ele ficou triste por não conseguir endurecê-lo para a competição. Ru ficou chocada e disse: não, eu não o vejo assim. Então o tio disse: tudo bem, vou ignorar isso. Ele avisou a garota que já tinha alertado o garoto sobre Dae-chun no torneio, como ela pediu, e perguntou por que ela era tão obcecada. Lee Ru disse que não sabia muito, mas talvez fosse porque os amigos próximos de Hanu pararam de ir à escola quando Dae-chun saiu. Isso o fez pensar que a garota que nosso herói salvou da água era a mesma.
Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Seong vagava perdida em seus pensamentos. Mas aí ela esbarrou em um bandido e caiu no chão. O cara ficou furioso e mandou ela olhar por onde andava. Ele ficou ainda mais bravo quando ela começou a pegar suas maçãs sem dizer nada. O sujeito a segurou pelo colarinho, mas Seong ficou quieta. Isso o deixou mais irritado, e ele decidiu lhe dar uma lição. Mas quando ele ia bater nela, alguém segurou sua mão. Um herói misterioso havia chegado. Kang-yeon criticou o valentão por ser um covarde e bater em uma garota. O bandido virou sua raiva para Kang-yeon, mas ele desviou do soco como um profissional. Antes que o valentão percebesse, ele estava no chão graças a um chute rápido. Seus amigos correram para ajudar, mas fugiram planejando vingança. Kang-yeon perguntou se a garota estava bem, mas ela só continuou pegando suas maçãs. Vendo que ela queria ficar sozinha, ele ofereceu ajuda, mas Seong o afastou e o encarou com um olhar frio. Enquanto ela ia embora, Kang-yeon ficou totalmente paralisado. Mais tarde, no dojo de defesa pessoal feminino, Kang-nyu acordou de seu cochilo. Ele ficou confuso ao se ver usando óculos. Colocá-los parecia um choque de realidade e tirá-los o fazia se sentir invisível. Com eles, ele se sentia impotente, mas lembrava de uma coisa: a adrenalina de bater nos valentões, substituindo a culpa e a vergonha. Ele percebeu que sua mente estava presa naquilo. Nosso herói estava quase desejando mais ação contra aqueles idiotas. Nesse momento, alguém abriu a porta. Era a elfa checando como ele estava. Ela disse que ele perde o ar intimidador com os óculos, mas ele não entendeu. Então ela explicou que ele parece mais relaxado com eles. Lee Haru pediu para ele encontrá-la no primeiro andar, então ele foi direto. Lá, o mestre deu um resumo do torneio para seus alunos. O torneio, que aconteceria em um mês, ganhou um novo nome, Saint League, que significa super adolescente. 32 adolescentes com as melhores pontuações ganharam o bilhete dourado após passarem nas eliminatórias distritais. O mestre soltou a bomba de que Kang De-chun também estava no torneio. Nosso herói ficou chocado. O bêbado disse que só sabia o nome porque os organizadores mantiveram tudo em segredo para evitar sabotagem. Ele explicou que o alvo do herói era um campeão nível 3, basicamente a realeza das lutas, então Hanu precisava subir de nível. Ao ouvir isso, ele topou participar do torneio. O mestre disse que já o tinha inscrito, mas lembrou que ele devia 80% do prêmio, por causa do contrato. A elfa achou isso muito injusto. Mas quando o tio disse que o garoto assinou os papéis por vontade própria, ela percebeu como aquele cara era irritante. O mestre estava curioso sobre Kang-yeon, que entrava em seu primeiro torneio e não tinha perguntas. Mal sabia ele que Yeon estava perdido em pensamentos, imaginando se a garota que salvou estava na faculdade ou no ensino médio e por que ela o odiava. Voltando à realidade, ele perguntou ao professor que tipo de cara as garotas curtem. Todos ficaram pasmos, inclusive o garoto, que percebeu o que tinha acabado de falar. O mestre não podia acreditar. Envergonhado, Kang-yeon disse que estava perguntando por um amigo. O mestre achou hilário, sabendo que ele era um solitário. Começou a provocação sem fim sobre Kang-yeon estar apaixonado. Naquela noite, nosso herói sabia que deveria ir para casa e evitar problemas para ficar no torneio, mas por algum motivo ele saiu procurando bandidos. Apesar do medo, era como um vício que o puxava para onde ele se sentia poderoso novamente. Ele sentia falta da adrenalina de vencer oponentes, o que fazia todas as suas preocupações desaparecerem. Do nada, alguém o chamou. Ao ver o grupo de bandidos no beco, seu coração disparou com arrependimento, achando que foi uma má ideia. Então, bam! Ele levou um tapa na cabeça e caiu. O bandido mandou ele se apressar. Os três revistaram seus bolsos, mas ao verem que ele não tinha nada, gostaram da coragem e mandaram ele tirar os óculos. O bandido não queria se machucar com cacos de vidro ao socá-lo, mas ele não cedeu. Isso irritou o valentão, que derrubou os óculos do nosso herói. Assim que eles atingiram o chão, algo mudou em sua mente. Libertada, a fera louca pensou que entrar no beco foi uma ideia genial. Com isso, ele avançou contra o bandido, mas o cara não recuou quando seu parceiro apareceu, agarrou Kang Hanu e o jogou contra a parede. O ladrão era tão forte que nosso herói não conseguia se soltar. Mandaram Han Chu relaxar, já que ele precisava se preparar para o torneio, mas o ruivo estava decidido a terminar a luta. Enquanto Han Chu se preparava para um soco, Hanu sabia que precisava escapar. Assim que o Brutamontes lançou seu ataque, ele notou algo interessante e se soltou. Kang-nyu ficou confuso, mas manteve o foco nos olhos do oponente. Com isso, ele desferiu um golpe poderoso. Ele achou que causou um grande dano, mas para seu choque, o oponente continuou de pé. Então, sua perna foi agarrada. Quando ele pensou que era o fim, um apito soou e os bandidos perceberam que a polícia estava lá. Eles fugiram escapando da lei antes de desaparecerem na noite. Depois de fugirem, perguntaram a Han Chu por que ele deixou seu alvo ir. O ruivo confundiu seu amigo dizendo que não o deixou ir de propósito. Ele sorriu, dizendo que era a primeira vez que conhecia alguém como ele. O amigo do ruivo pediu uma explicação. Han Chu disse: "Cara, numa situação dessas, você surtaria e desistiria." Basicamente, o ladrão só precisava de um soco épico, mas fazer isso o faria perder o controle por um segundo. Você o ouviria se soltar apenas confiando no instinto. Han Chu estava empolgado por ter encontrado uma forma de bloquear o oponente e queria uma revanche.
Enquanto isso, de volta ao confronto, Newell encontrou seus óculos e os colocou. Ele acabou se sentindo fraco, o que ele queria evitar. Então alguém apareceu. Seu mestre disse: "Você perdeu por causa da categoria de peso." Nosso herói perguntou: "Como eu venço isso?" O professor disse: "Não é muito possível, seu oponente é muito maior." O garoto ficou chocado, achando que o bêbado queria dizer que ele não podia vencer a categoria de peso. Mas então ele disse: "Não, é fácil, Kang Hanu só precisava ganhar massa." No dia seguinte, no dojo, diante de uma montanha de comida, Kang Neil não podia acreditar que tinha que comer tudo aquilo. O professor disse que ele podia desistir do treino, mas o garoto topou e começou a comer. No meio do banquete, ele perguntou se ficaria doente por comer tanto. O mestre riu, dizendo que era uma pergunta boba, mas sim, ele poderia. O cara até disse que poderia encurtar sua vida, mas ele ficaria fortão. Ao ouvir isso, nosso herói foi com tudo, sem hesitar. Então, alguém disse que sua luta estava marcada. Naquele momento, a elfa entrou com os detalhes e disse que havia um problema. Ela disse que seu oponente era um bandido conhecido por sua força insana. Li Hu perguntou se eles conheciam Han Chu. O jovem ficou chocado. O mestre viu que seu aluno conhecia o oponente. Ele disse que era o ladrão de ontem, e as coisas ficaram complicadas enquanto a garota perguntava se ele conhecia o bandido. Ele disse que viu Han Chu de longe ontem, dizendo que ele era um peso pesado com músculos insanos. Kang Hanu disse: "Estou pronto para qualquer coisa", e implorou por dicas para vencê-lo. O mestre se virou para a elfa, perguntando como uma garota poderia derrotar um garoto. Li Hu disse que era tudo sobre atingir pontos vitais quando eles menos esperam. O mestre sabia que isso não funcionaria porque caras como Han Chou estão sempre em guarda, então precisavam de outra forma de atingir esses pontos. Ele pensou em tudo que seu aluno era melhor que o ruivo. Força, altura, peso, experiência, tudo parecia sem esperança, mas havia uma coisa que podiam usar: velocidade. Não importa o quão rápido o peso pesado seja, ele deveria ser lento demais para pegar um peso leve e ágil. Kang Hanu perguntou se deveria parar de ganhar massa. O bêbado disse: "Essa é a pior ideia", o que o deixou confuso. Para explicar, ele disse que um atleta como Messi não é um magrelo de 60 quilos, mas uma máquina de músculos de 70. Então, eles precisavam aumentar a massa muscular do nosso herói para 73 o mais rápido possível. Isso deixou ambos os alunos chocados. Mais tarde naquela noite, o treino não tinha acabado. Kang Hanu estava dando tudo de si quando a corda arrebentou e ele bateu o rosto no pilar. Nosso herói perguntou se esse treino realmente o deixaria enfrentar a categoria peso pesado, mas o mestre não respondeu. Apenas disse para dormir 6 horas antes de começar de novo. Hanu disse: "Eu já dormi o dia todo como você disse." O bêbado disse que queria que ele dormisse, comesse e treinasse 2 vezes por dia para tratar cada dia como 2, mas Hanu não entendeu como isso ajudaria. Vendo como a cabeça do garoto era dura, o mestre decidiu explicar de novo. Não literalmente. Ele disse que os músculos humanos são como fios super delicados e são um desafio total. Hanu achou que seu mestre queria dizer que precisavam manuseá-los com cuidado como um pacote frágil, mas não. O mestre disse que ele entendeu tudo errado, reviravolta. Acontece que o herói deveria destruir seu próprio corpo, que reviravolta. Chocado, ele pediu explicações. O mestre explicou que quando um músculo é destruído, ele se cura mais forte, como um superpoder. E o segredo para a recuperação muscular? Cochilar. Muito! O mestre disse que o garoto treinaria seus músculos de luta e poderia dobrar seu crescimento cochilando 2 vezes por dia. Metas de soneca. Haniel se perguntou se isso estressaria seu corpo. O mestre achou que era uma pergunta boba, clássico. Ele riu, dizendo que sim, e que poderia até reduzir a expectativa de vida do jovem. Credo! Mesmo ouvindo isso, o garoto ainda não entendia por que precisava treinar sua pegada. Suas palmas doíam tanto, focar em qualquer outra coisa era uma luta. O mestre disse que tudo seria revelado quando o garoto começasse a lutar, e então mandou ele tirar uma soneca. Antes de sair, o mestre disse que se ele sentisse dor de manhã, significava que teve uma noite de sono sólida. Então ele saiu, deixando o aluno para refletir. Naquela noite, Newell lutou para dormir. Seu corpo estava em agonia. Para alguns, esse dia foi um desastre para nosso herói. Apesar da dor, ele finalmente conseguiu dormir. Essa rotina de pesadelo durou 4 dias. Depois disso, ele foi às ruas para ver seu progresso. Kang Newell foi caçar bandidos. Sem tempo para checar cada esquina, ele parou em um lugar para observar. Newell parou na frente do King Billiards. Esses lugares eram para diversão em família, mas este era suspeito. Vendo todos os bandidos, nosso herói tremia como uma folha. Ele sabia que se não pudesse vencer alguém ali, estaria frito contra seu próximo oponente, especialmente Kang Dai-chun. Então ele procurou o maior vilão. O primeiro cara era baixo, o segundo era alto e gordinho, mas sem músculos. Quando ele pensou que encontrar um sósia do ruivo era impossível, um barulho chamou sua atenção. Um cara alto e musculoso ameaçou bater em um estudante do ensino médio se ele trapaceasse enquanto estava no banheiro. Boom, nosso herói encontrou seu oponente. Enquanto isso, o estudante disse ao cara que não mexeria com o terceiro melhor jogador regional, que exigiu uma toalha. O estudante disse ao seu ajudante para buscar uma toalha. Tai-Sik correu, mas caiu de cara no chão. Ele pediu desculpas pelo atraso e entregou a toalha, mas o grandalhão ficou em silêncio, furioso porque a toalha tocou o chão sujo. O garoto estava paralisado de medo. O homem segurando uma bola achou que o estudante estava zombando de seu título. Tai-Sik implorou por misericórdia, dizendo que não era verdade, mas o grandalhão avançou, dizendo que não se importava. Assim que o crânio do estudante estava prestes a encontrar uma bola de bilhar, alguém chamou seu nome.
Isso chocou o terceiro melhor jogador regional. Curioso, Taisik se virou para ver quem era, chocado ao encontrar um colega de classe. O herói perguntou se o homem era um canalha, deixando todos atônitos. O grandalhão ficou irritado com o recém-chegado atrevido. Ele gritou que a sala estava cheia de magrelos ansiosos para encontrar seu criador, culpando seu ajudante por armar aquilo. Mas quando ele ia acertá-lo com a bola, Taisik disse que o homem era uma maçã podre, o pior dos piores. O Punk ficou super irritado com aqueles insultos, então bam, algo o atingiu na cabeça. E adivinha? Eram os óculos do nosso herói voando como um bumerangue. O grandalhão estava agora furioso como um vulcão pronto para explodir. Todos ficaram chocados, virando-se para o culpado que se gabava de acertar o alvo na primeira tentativa. O bandido mais jovem tentou intervir, dizendo que nosso herói era um ninguém para insultar o grandalhão. Por algum motivo, Kang Hanu achou que o taco de sinuca estava se movendo em câmera lenta. Claro que o atingiu, mas ele desviou como um ninja e o pegou num piscar de olhos. Com uma pegada firme no taco, nosso herói puxou seu inimigo pra frente e, antes que o cara soubesse o que o atingiu, ele levou uma cabeçada que estalou o nariz. Boom. O bandido mais jovem atingiu o chão como um saco de batatas. Assim que nosso herói estava se sentindo rápido e legal, um soco assustador veio em sua direção. Kang Newell desviou no último segundo, percebendo que aquele soco poderia ser o fim do jogo, então ele rapidamente decidiu colocar um pouco de espaço entre eles, como um distanciamento social, mas para socos. O jovem começou a procurar um ponto fraco, sabendo que se não encontrasse um, estaria frito. Então ele viu algo interessante como uma lâmpada acendendo. Kang Newell avançou após encontrar o ponto fraco, e assim a luta começou. Enquanto procurava um ponto fraco, ele teve um flashback de seu treino. Ele estava exausto, perguntando ao mestre se aquele treino realmente o ajudaria a vencer alguém maior. O mestre disse que o ponto fraco do oponente apareceria, mas cabia a ele acertar. O treino era todo sobre tornar seus socos mais rápidos, como um modo turbo. Eventualmente, seu soco se tornaria um golpe final, aumentando sua taxa de vitória. Com isso, o garoto finalmente entendeu por que estava treinando tanto. Kang Hanu se perguntou se caras como seu oponente sequer tinham pontos fracos, e para sua surpresa, o mestre apontou para o joelho. Ele disse que os músculos do joelho de um cara grande, não importa o quão forte, estão sempre estressados e podem ser eliminados com um golpe. Em outras palavras, um golpe sólido no joelho abriria a porta para um golpe final. Então, enquanto nosso herói procurava um ponto fraco, ele notou algo interessante. Enquanto seu oponente dizia a Taisik para se mover, Kang Newell viu que todo o seu peso estava em uma perna. Então ele correu para derrubá-lo como um jogo de Jenga. O queixo estava agora escancarado como um alvo. Com isso, nosso herói foi para o soco de nocaute. A princípio, seu oponente achou que punhos não podiam causar muito dano, mas depois de sentir o soco, ele percebeu que estava errado. Graças ao seu treino, Kang Hanu tinha um punho de ferro como um super-herói, mas para seu choque, o cara não foi nocauteado como ele esperava. Pela primeira vez, o jovem sentiu o medo dos lutadores de rua experientes, enquanto seu oponente o jogava de lado para batê-lo contra a mesa. Kang Hanu atingiu o chão e enquanto tentava se levantar, seu oponente disse que uma criança, não importa o quão habilidosa, não podia enfrentar um adulto. Mas nosso herói ainda não tinha terminado. Então, de repente, alguém gritou para chamar a atenção do cara. Era Han Chu, lembrando o cara de uma promessa de ajudar sempre que ele pedisse. Então ele exigiu lidar com o intruso ele mesmo. O adulto disse que tinha sido insultado e não podia deixar passar. Então o ruivo o lembrou do que aconteceria com sua reputação se as pessoas descobrissem que ele tinha treta com uma criança. Vendo isso, o cara concordou em recuar, dizendo que nosso herói teve sorte. Com isso, o cara decidiu ir embora, deixando a tarefa para o estudante do ensino médio. Os dois oponentes estavam agora cara a cara como um confronto final. Han Chu pediu ao nosso herói para esperar até a competição, dizendo que queria seu saco de pancadas em forma perfeita para a luta deles, e assim a luta foi adiada. Mais tarde, no telhado do dojo, Taisik perguntou a Kang Newell o que o mudou, notando como ele parecia diferente agora. Naquele momento, o grande perdedor admitiu para o magrelo que tinha inveja dele. Taisik confessou que também queria lutar, mas antes que pudesse terminar, Kang Newell interrompeu, dizendo que ele devia se sentir como uma formiguinha. Nosso herói disse, eu também, mano. Ele compartilhou que não mergulhou nas lutas porque era destemido, mas porque isso o fazia esquecer o quão pequeno ele se sentia, mesmo que por um segundo. Kang Hanu admitiu que estava tendo dificuldade em distinguir a realidade de seus devaneios selvagens. Taisik deu uma bronca no nosso herói por ter feito ele humilhar um membro da gangue na cara dura. Nosso herói ficou confuso, enquanto o outro cara implorava por proteção. Taisik relaxou e disse que o garoto deve ter feito tudo aquilo para salvar ele, seu parceiro. Kang Hanu ficou sem entender nada do que estava rolando. Aí alguém ligou para o nosso herói. Era seu mestre dizendo que ele precisava de um treinamento especial. Então, todo assustado, ele perguntou o que estava acontecendo. O bêbado disse que o treino era só comer e dormir bastante, e mandou ele ir para a cama. Mesmo confuso no começo, Kang Hanu decidiu seguir as ordens do mestre até o grande dia. E assim, nosso herói passou 2 dias fazendo quase nada até a luta épica finalmente chegar. Assim que o sol deu as caras, ele acordou. O jovem que não treinava desde que enfrentou o cara da gangue ficou chocado ao sentir ansiedade em vez de medo. Nessa hora, seu saco de pancadas gritou para ele se apressar. Kang Hanu calçou os tênis rapidinho, mas ao sair correndo e pedindo desculpas pelo atraso, ele viu algo bizarro. Uma cicatriz sinistra estava esperando por ele lá fora.
O mestre disse que seu aluno estava se achando demais por chegar atrasado, enquanto o outro pedia detalhes. Kang Yeon ficou irritado porque o mestre queria ir para o torneio com seu parceiro de treino, mesmo tendo carro. Mas o mestre disse que tinha um bom motivo. Ele escolheu o aluno mais baixo porque a luta dele era mais perto de casa. Então o aluno mais alto, já no carro, disse que pelo menos merecia umas dicas. Só então o mestre impediu ele de entrar no carro. Kang Yeon deu um sorriso, achando que o mestre ia desejar boa sorte, mas surpresa. O bêbado pediu uma carona para ele e para o outro aluno até o local. E assim os dois entraram no carro sem nem perguntar. Kang Neil finalmente chegou na primeira luta contra Kang Dae-chun, e ao ver o estádio enorme, começou a imaginar o tamanho da Liga Saint. Ele tentava não deixar o vazio do lugar afetar ele. O mestre explicou que era para evitar lesões desnecessárias. Na primeira luta, vários encrenqueiros estavam no mesmo lugar e acabaram brigando antes das lutas, com alguns indo parar no hospital. Então, as lutas aconteciam no mesmo dia, mas em horários diferentes, por isso não tinha ninguém lá ainda. Nosso herói e seu mestre foram abordados de repente. Um funcionário perguntou ao estudante se ele era mesmo o lutador que esperavam. E assim que ele disse sim, pediram para ele cobrir os olhos. Isso era para evitar que os competidores começassem brigas, antes de entrar no ringue. Naquele momento, o mestre mandou ele fechar os olhos antes de trocar seus óculos pela faixa, sabendo que seria difícil controlar seus pensamentos fora do ringue. Kang Nu disse que fica ansioso toda vez que perde os óculos, porque isso muda sua personalidade. Antes de apontar como as regras do torneio eram estranhas, o mestre avisou para ter cuidado se ele perdesse o controle, mas o aluno disse que ainda sabia distinguir amigo de inimigo. Isso fez o herói perceber que, em certo ponto, as lutas se tornaram mais importantes que seu objetivo, o que o deixou ansioso, especialmente contra oponentes fortes como o que vinha pela frente. Mas essa ansiedade vinha com uma onda de empolgação. Os dois competidores estavam prontos. O mestre achou um saco não deixarem ele entrar. Lei Hu apareceu perguntando se perdeu alguma coisa. O tio dela disse que ia começar. As garotas notaram que muitos lutadores fortes se inscreveram no distrito, tornando a classificação bem mais difícil. Ela ficou chocada com o tamanho de Han Chu, muito maior do que esperava, enquanto o mestre disse que eles estavam no mesmo barco. O grandalhão perguntou ao juiz se podiam começar. O juiz, bocejando, deu o sinal verde. Li Hu achou o juiz bem relaxado, então o mestre explicou que essas lutas são cheias de adolescentes que tentam assustar os oponentes com o tamanho. Como os lutadores mais pesados costumam vencer, o juiz esperava um resultado óbvio, por isso estava tão tranquilo. O juiz virou pro ruivo, pedindo para acabar logo com aquilo para todo mundo ir embora. O grandalhão levou um soco na cara com muita força. O juiz ficou pasmo. Até o mestre e sua sobrinha ficaram chocados ao ver o oponente musculoso do nosso herói ser pego de surpresa. Naquele momento, a elfa achou que nem tudo estava perdido, enquanto o bêbado confirmou que Han Chu não cairia com um soco só. Han Chu recuperou o equilíbrio rapidinho e se preparou para contra-atacar. Ele elogiou a coragem do nosso herói por atacá-lo, mas o herói avançou e deu uma joelhada na cabeça dele. Nem o mestre acreditava na velocidade que ele ganhou em apenas 7 dias de treino. No ar, nosso protagonista não parou por aí e pisou no oponente. Vendo a luta pausar, a elfa achou que o magrelo tinha vencido, mas o mestre disse que eles podiam estar vendo a derrota dele. Ao ver Han Chu segurando o pé de Hanu, Lee Haru ficou horrorizada, achando que ele ia quebrar a perna. Hanu disse ao oponente que por mais medo que tivesse, não poderia continuar no torneio se perdesse uma perna. Bem quando ele decidiu torcer, foi surpreendido pelo contra-ataque do magrelo, que ele bloqueou no último segundo. Vendo a confusão da elfa, o mestre explicou que Hanu girou com o golpe para se proteger e contra-atacar. Hanu percebeu que precisava ir com tudo, mas quando ia agarrar o protagonista sabia que ser pego de novo significava derrota. Ele se soltou do grandalhão e criou distância. Hanu ficou surpreso que nenhum de seus ataques funcionou no oponente. Hanu elogiou a velocidade do protagonista, mas disse que ele não tinha chance de vencer, já que seus golpes finais não faziam efeito. Hanu percebeu que seus ataques não funcionavam, então precisava manter distância, mas fugir levaria à derrota. Então só restava uma boa opção. O bêbado ficou empolgado que seu aluno descobriu o jeito certo de vencer. Com isso em mente, ele avançou. Contra o oponente de novo, o primeiro soco foi um blefe, e o ataque real foi um chute potente nos joelhos do gigante. Mas isso não incomodou Han Chu, que até deu Han Chu disse ao nosso protagonista de novo que seus ataques eram inúteis, antes de desferir um golpe poderoso. Por algum motivo, nosso herói, que desviou, sentiu que ia desmaiar. Ele foi arremessado e quase bateu na parede. Lee Haru achou estranho, já que apesar de ter mirado nos joelhos do oponente na primeira briga de rua, ele tentou de novo sabendo que não funcionaria. Hanu disse que esse era seu único caminho para a vitória, já que lutadores pesados como seu oponente costumam ter pernas fracas. Mas antes que percebesse, seu oponente lançou um contra-ataque. Hanu foi agarrado pelos ombros. Hanu o levantou e o jogou no chão. O impacto foi tão forte que fez nosso herói cuspir sangue. Hanu disse que os fracos, como nosso protagonista, não deveriam se levantar contra os da sua laia e deveriam ficar quietos e obedientes. Com isso, ele decidiu dar o golpe final. Será que ele sabia que tudo saiu exatamente como nosso herói planejou?
Então Hanu decidiu fazer um movimento sorrateiro, mirando na única perna que sustentava seu oponente como uma torre de Jenga bamba. Hanu foi pego totalmente de surpresa, quase caindo de cara no chão. Ao se levantar, ele disse que aquilo nem fez cócegas, chamou nosso herói de novato e avançou de novo, pronto para acabar com a luta de uma vez por todas. A elfa ficou tipo, cara, sai daí antes que você seja destruído. O mestre estava lá parado, de queixo caído. E então, quando o jovem avançou, bem na hora que o oponente ia dar o golpe final, a garota começou a entrar em pânico. O bêbado estava super curioso. Hanchu de repente sentiu que algo estava errado, como se suas pernas estivessem de férias. Naquele segundo, ele ficou vulnerável para o ataque épico do nosso herói. Hanchu não acreditava que ia ser derrotado por alguém tão magro quanto Newell, logo antes de levar um soco na cara. O mestre e a elfa ficaram tipo, não acredito. Até o cara que levou o soco estava em negação enquanto finalmente caía no chão. Liharu ficou perplexa com a forma como o herói encontrou o momento perfeito para atacar. O bêbado explicou que era tudo sobre acumular dano, mas a elfa ficou tipo, sério? Ele estava lá de pé. Então o mestre comparou ele a uma ponte que desmorona com o tempo. Tipo, mesmo que uma ponte aguente o dobro do peso, ela vai ruir depois de dano suficiente. O joelho do cara já estava ferrado e ele mal se moveu a luta toda. Finalmente, a garota entendeu como nosso herói conseguiu a vitória. Kang Hanu disse, ei, encerra logo, eu venci. Mas o juiz disse, ainda não, enquanto Hanchu agarrava sua perna. Hanchu disse, ainda posso lutar com perna ou sem perna, enquanto agarrava nosso herói, girava ele e o jogava no chão. Kang Hanu estava com muita dor. Hanchu disse que nosso herói lembrava aqueles certinhos que nunca tiveram um dia ruim. E enquanto preparava um soco, disse que odiava esse tipo. O medo atingiu nosso herói em cheio, mas o mestre disse, ele tem mais truques na manga. Haniel atingiu a perna de novo, causando uma dor terrível. O soco errou a cabeça e pegou no ombro. Liharu ficou chocada quando nosso herói mirou no outro ponto fraco do gigante. Ele aproveitou o momento e antes que o oponente pudesse reagir, deu um tapa sorrateiro na cabeça. O mestre disse que não importa o quão forte você fique, alguns pontos não podem ser treinados, como a orelha. Hanchu percebeu que estava tonto e perdeu o equilíbrio. Para sair dessa, ele mordeu o lábio com força, causando tanta dor que espantou o choque da orelha. Então ele viu que seu oponente estava numa situação complicada. Hora do golpe final de verdade. O jovem soltou um chute matador e Hanchu não teve como bloquear, sendo atingido na cabeça. Ele sofreu um dano enorme. O gigante não conseguia acreditar que estava sendo humilhado por alguém com metade do seu tamanho antes de finalmente cair no chão. E assim, Hanchu foi nocauteado. Derrotado, ele ficou totalmente paralisado. Naquele momento, o gigante percebeu que, se tudo o que ele tinha era força bruta, ele não era um bandido de verdade. Só então seu oponente se aproximou. Mas antes que pudesse dar uma lição em Hanchu, ele não aguentou mais. No fim, ele não conseguiu revelar que não teve uma criação normal. E bum, nosso herói caiu de cara no chão. Com ambos os competidores apagados, o juiz, que estava chocado com aquela luta selvagem, finalmente levantou a mão para fazer o grande anúncio. E assim, a primeira luta do nosso herói terminou, mas graças a ela, Han Newell ganhou uma fama indesejada. Mais tarde, quando o vídeo caiu nas redes sociais, um cara cheio de tatuagens ficou muito irritado. Ele deu uma bronca no comparsa por confiar em Hanchu, que caiu por causa das pernas. O bandido pediu desculpas, chefe, já que o lutador deles foi eliminado do torneio, fazendo eles passarem vergonha. O cara implorou por misericórdia enquanto o chefe dizia que aquilo era uma derrota feia pro negócio. Outro pedido de desculpas do bandido. Depois ele mencionou o lutador da Hwaryang que virou campeão, balançando um taco de golfe e dizendo que aquela gangue devia estar rindo deles agora. O chefe então exigiu que trouxessem alguém para ele. O bandido ficou confuso, mas o chefe disse, quero conhecer o estudante que nocauteou nosso lutador agora, antes de dar uma tacada no cara com o taco de golfe. Mais tarde naquele dia, num ponto de ônibus, o ônibus finalmente chegou e dentro estavam nosso herói e a elfa. Hanu pediu desculpas a Liharu porque o mestre a fez ir junto. A elfa disse, não dá pra deixar um maluco por brigas como você sem supervisão. Então, bam, o ombro do jovem foi atingido por uma dor imensa. A garota disse que a dor ia continuar porque o ombro sofreu um impacto forte e ele deveria descansar até a próxima luta. Logo, o ônibus chegou na próxima parada. As pessoas começaram a entrar. Nosso herói ficou curioso enquanto mais e mais gente se espremia. E assim o ônibus ficou lotado. Nosso herói tentou se segurar. Seu rosto estava muito perto da garota, mas a multidão dificultava tudo. No fim, seu ombro machucado não aguentou, mas seu orgulho disse, aguenta firme, cara. Então a garota notou quanta dor ele sentia, então mandou ele parar de usar o ombro e soltar a barra. Com isso, o jovem não tinha onde se segurar e foi esmagado contra sua amiga pela multidão. Kang Nu não acreditava na situação. Ele pediu desculpas rapidinho para a garota por esmagá-la, culpando o ônibus lotado. Mas quando ele tentou se afastar, ela o impediu, dizendo que não se importava com o aperto. A elfa queria salvar o ombro do amigo, e sem espaço para discutir, eles passaram a viagem toda espremidos. Mais tarde, naquela noite na gangue, após uma conversa rápida, ficou claro que o chefe estava muito bravo.
Ele deu uma bronca no cara que escolheu o lutador errado por deixar um traidor entrar. Ele disse que seu braço direito não deveria causar tanta confusão. O bandido implorou perdão de novo, dizendo que encontraria um novo lutador para compensar a perda. Mas bem quando o chefe ia bater nele dizendo que a escolha era final, alguém entrou no escritório e disse: "Ei, esse cara mandou o chefe relaxar porque ele estava ficando velho demais para isso e deveria apenas descansar." O chefe disse que o traidor teria tempo para a turma da Hwaryang, que ficou ainda mais convencida depois que ele saiu. O traidor disse para o antigo chefe não mexer com ele, a menos que quisesse ser destruído pelo seu novo grupo. Ouvindo isso, os bandidos machucados gritaram com ele por ser tão convencido. O traidor disse para os antigos amigos relaxarem, dizendo que só veio dar um oi já que seu novo escritório seria ali perto. O chefe chamou ele de maluco por esquecer o que acontece quando se mexe no território dele, mas o traidor disse que o poder do seu novo grupo era bem conhecido. E ele adorou ver a luta da Liga ST, já que eles foram os únicos que não conseguiram passar das preliminares. Com isso, os gangsters ficaram furiosos. Beleza, apertem os cintos porque aqui vem o remix. Então esse cara sorrateiro vazou, prometendo que apareceria de novo, e disse pro chefe largar o negócio porque ele estava acabado. Assim que ele saiu, o chefe, que tentava manter a calma, não aguentou mais. Ele virou o Hulk na mesa, destruindo tudo. Seu braço direito ficou chocado. Uau, o chefe tá bombado. O chefe queria saber tudo sobre o estudante que nocauteou a turma deles. Seu comparsa assustado disse que não conseguiu achar ele nem depois de checar a escola e a casa. Ouvindo isso, o chefe pensou: por que contratei esse palhaço como meu braço direito? Ele pensou que a vida seria mais fácil se largasse esse cara inútil. O cara começou a implorar por outra chance, dizendo que encontrou uma nova pista sobre o garoto. Ele disse que rastreou a amiga do herói, Lee Haru, e prometeu trazer Newell logo. No dia seguinte, Lee Haru caminhava pela rua. Ela estava com um pressentimento estranho sobre o dia, mas decidiu ignorar. Mais tarde no dojo, a elfa disse ao amigo que ele ficou em segundo lugar no distrito depois da luta. Ela disse que as coisas mudariam agora que ele está no top 32, mas nosso herói estava preocupado com seu ombro sendo um problema. Lee Haru disse que o mestre garantiu que o ombro dele ficaria bom depois de um descanso. Com isso ela saiu, mas bem quando ela o avisou sobre o ombro. Bam! Mãos gigantes a agarraram do nada. A gangue finalmente encontrou seu alvo e ele ficou apavorado ao ver sua amiga em perigo. O bandido disse que estavam caçando o garoto há tempos, então ele jogou os óculos dele fora. Um bandido pegou, curioso, mas antes que percebesse, levou um soco forte no pescoço. Bum! Primeiro capanga no chão, o segundo nem piscou antes do herói aparecer na frente dele. Kang Hanu derrubou cada mão que ousou tocar na elfa, provando que era o número 2 por um motivo. Com isso, 2 membros da gangue caíram, mas antes que nosso herói pudesse recuperar o fôlego, um bandido armado o atacou pelas costas. Ele foi atingido no ombro machucado e a dor foi intensa. Ele caiu no chão gritando. O bandido estava adorando. Ele decidiu humilhar o garoto chutando a cabeça dele com tanta força que ele voou para o sofá. A garota ficou aterrorizada ao ver seu amigo ser destruído. Assim, o garoto desmaiou e a gangue capturou ele e sua amiga. Enquanto isso, no QG dos bandidos, o chefe recebeu uma ligação. Ele atendeu rápido. Era um de seus capangas perguntando o que fazer com o garoto capturado. O chefe disse que Kang Nu precisava pagar por ter acabado com a perna do lutador deles. Agora os capangas sabiam o que fazer. Quando a ligação terminou, alguém apareceu para o chefe. Esse cara queria saber por que seu braço direito estava ali. Ele disse que ouviu sobre o fracasso épico do braço esquerdo e achou que ele deveria ser punido. O chefe disse que se ele errasse de novo, estaria morto. O sol estava se pondo e a noite chegando. Mais tarde, num armazém suspeito, os bandidos se reuniram. Depois de pegar o estudante, o adulto queria usá-lo para seu próprio ganho. Ele disse que, por causa da vitória do herói, a gangue perdeu muito dinheiro e sua vida estava em jogo. O chefe só queria uma perna quebrada, mas o cara queria mais. Naquele momento, nosso herói se manifestou. Kang Hanu sugeriu que era covardia envolver uma garota inocente na sua confusão. Ouvindo isso, o cara caiu na risada. Ele disse que não sentia vergonha nenhuma em manter garotas como prisioneiras. Ele tentou dar uma lição nos estudantes, dizendo que gangsters como ele sempre acham que estão acima das regras, e só se sentem assim quando são os mais temidos. Com isso, ele balançou seu martelo gigante com toda a força, mirando bem na cabeça do estudante. Quando atingiu, causou um dano sério. Nosso herói perguntou ao cara se ele queria manter sua honra libertando a garota. O cara sorriu dizendo que não há vergonha em manter uma garota prisioneira. Depois de explicar por que gangsters se sentem intocáveis porque todos os temem, ele balançou no martelo de novo com toda a força. Mas quando alguém mencionou 20 bilhões, ele mudou de alvo rapidinho. A garota ficou apavorada, o golpe foi tão forte, mas errou seu amigo por um tris. Ouvir aquelas palavras o deixou totalmente atordoado. Ele se virou para a garota perguntando como ela poderia dar tanto dinheiro para ele. Lee Hu até disse que poderiam oferecer uma quantia ainda maior, e o único jeito era escolher o protagonista como seu campeão. Isso chocou nosso herói e o membro da gangue. O braço esquerdo disse que era impossível, já que o lutador deles estava fora. Então um capanga disse que podia funcionar, já que não registraram Hanchu oficialmente. O cara até disse que podia ser a única chance de sobreviver a essa bagunça. Ainda assim, o mafioso recusou, dizendo que alguém com o ombro quebrado não tinha futuro no torneio.
E então o capanga entrou em pânico ao ver que o chefão estava ligando. Vendo isso, ele pressionou o braço esquerdo a decidir. O cara entrou em pânico sabendo que o garoto não conseguiria se recuperar para a próxima luta, mas a elfa prometeu que era possível. E enquanto seu subordinado o pressionava mais, ele não aguentou e pegou o martelo gigante. No calor do momento, ele tomou sua decisão final. Para o mafioso, essa escolha era vida ou morte, mesmo que ele pudesse se arrepender. Enquanto isso, no hospital, após terminar os exames, o homem perguntou ao paciente como ele se sentia. Checando os resultados, Kang In disse que sentia que estava no seu auge. O cara dos óculos disse que ele não precisaria de cápsulas de oxigênio ou células-tronco até chegar a campeão nível 1. O garoto disse que não queria e mandou o cara devolver para o seu avô. Ouvindo isso, o homem disse que a célula-tronco levou 1 ano para ser feita e eles decidiram usar com sabedoria, mas o artista marcial não ligou, querendo continuar natural. Então ele recebeu uma ligação. Kang Yan atendeu rápido. Ao saber que o endereço da garota foi encontrado, ele ficou empolgado e saiu correndo. Ele disse ao homem que precisava ir a um lugar urgente. Antes de sair, ele perguntou se a cápsula realmente tratava hematomas. Quando o homem confirmou, Kang Yan pegou tudo. O cara tentou impedi-lo na saída, pedindo para avisar ao avô que ele tomou o remédio, mas não deu. Mais tarde, no esconderijo, o chefão estava ansioso pelo relatório do seu braço esquerdo, mas não recebeu as notícias que queria. Ao ouvir o que o braço esquerdo disse, o chefe caiu na risada. Ele achou que o subordinado tinha pirado, se condenando ao escolher aquele garoto ferido como campeão. Depois de desligar, o chefe avisou que se o protagonista perdesse uma vez, ele mataria o garoto e o braço esquerdo também. Ele confiou ao braço direito a missão. Esse estava empolgado. No dia seguinte, na escola, os amigos cercaram o herói. Taisik entrou em pânico ao ver como todos temiam o protagonista, ainda mais estando machucado. A garota pediu para ele proteger o prêmio até ela achar um jeito de vê-lo antes da luta. Newell reclamou que ela o transformou em campeão da máfia com o ombro estourado, o que poderia levar os dois a nocaute. Taisik insistiu para ele esconder logo o ferimento, senão os bandidos o transformariam em marionete de novo. O sinal tocou. Lee Haru mandou o herói ir pro dojo enquanto ela dava um jeito no ombro, deixando-o curioso. Ela prometeu que tinha um amigo que faria o impossível. Mais tarde, Kang Yeon foi ao local combinado. Ele tinha certeza do lugar, mas estranhou a ausência da garota. Ele começou a ensaiar o que dizer quando, do nada, ela apareceu. Quando Seongnan se aproximou, o mestre das artes marciais começou a suar frio. Ele tentou manter a pose. Kang Yeon, com medo de levar um vácuo de novo, decidiu começar com algo impactante. Ele se moveu rápido ao vê-la perto da porta e correu na direção dela. Ele queria usar a sabedoria do mestre para impressionar e quando ela o viu, parou na hora. Kang Yeon ficou sem palavras. Ele gaguejou e quando ela ia embora, soltou a bomba de que era podre de rico. Ele se sentiu um idiota, duvidando dos conselhos do professor bêbado. A garota saiu chamando-o de bobo. Kang Yan ficou irritado. Ele disse que era o bobo que o conselheiro previu. Ele admitiu que não sabia demonstrar sentimentos por crescer num lar sem amor. Então decidiu presentear. Kang Yeon ofereceu a Shangna uma cápsula para curar seu coração caso ficasse doente. Mas na hora de entregar, alguém roubou. O ladrão correu como um raio. Kang Yeon perseguiu desesperado, mas não alcançou nem viu o rosto, então o departamento ligou. Queriam saber do tratamento e antes que ele explicasse, ficou chocado ao saber que era exclusivo para ele e tóxico para outros. Ele gritou que deveriam ter avisado antes, já que quase deu para uma garota inocente. Enquanto isso, no dojo onde o herói dormia, o ladrão sorrateiro se aproximou com uma agulha. Após tirar as bolhas de ar, injetou o líquido no garoto. O ladrão estava orgulhoso, até que alguém o viu. O ladrão foi pego pela própria Alpha. Ela exigiu saber quem era e o que fazia ali. Mas ao tirar a máscara, ficou chocada ao ver que era Taisik. Então ela notou algo bizarro. A garota ficou em alerta ao ver a agulha e a solução no chão. Lee Haru não acreditava na burrada que o cara fez. Ele disse que era um mal necessário para curar o herói. Taisik revelou que o departamento do grupo Hwongsong tentava contatar quem estivesse perto do neto do presidente. Na época, disseram que precisavam parar o tratamento antes que ele o desse de presente. Taisik perguntou sobre o tal tratamento. Disseram que era uma fórmula poderosa, difícil de fazer, que curava quase todas as células humanas. Mas antes que pudessem avisar dos efeitos colaterais, ele desligou. Com medo de ser isca de bandido de novo, arriscou tudo pelo antídoto. A elfa disse que era pura maldade, pois o tratamento poderia acabar com a vida do herói. Então o cara começa a gritar como um louco porque a solução está se espalhando, deixando o amigo em pânico. Naquela noite no hospital, todos estavam em volta da cápsula. Dentro estava nosso maníaco por lutas desmaiado. Kang Yeon brigou com Taisik, mas ele pediu calma. Eu só queria ajudar. O homem disse ao jovem mestre para ficar frio, pois a empresa poderia se dar mal com essa confusão. Se o garoto bater as botas, uma investigação pode chegar até eles e destruir a reputação. Então era vital colocar o garoto de pé. Lee Hu queria saber se a cápsula de oxigênio era real. Essas cápsulas eram usadas por Looney, o atleta britânico, para dobrar a recuperação. E essa era 2 vezes mais rápida. O homem disse que fizeram o possível, agora era só rezar e manter o otimismo. O que quer que acontecesse, saberiam no dia seguinte. Ao amanhecer, Taisik passou a noite lá, sozinho com sua culpa.
Enquanto isso, no quarto do herói, uma enfermeira foi checá-los. Ela viu algo estranho, olhou dentro da cápsula e surtou, chamando um médico na hora. Kang Newell tinha sumido. Enquanto isso, num beco com uma barraca de comida, bandidos extorquiam o dono, que implorava para pararem. Os marginais disseram que ele não podia trabalhar ali sem pagar. O cara argumentou que a taxa diária era 4 vezes o que ele ganhava. Como ele não pagou, decidiram dar uma lição. Mas quando um bandido ia bater no velho, alguém chamou. Os punks ficaram confusos ao ver um estudante de pijama no caminho. Conheciam-no como paciente do hospital, mas quando um mandou ele vazar, ele avançou e quebrou o braço do cara num piscar de olhos. Um punk gritou de dor, outro tentou bater com uma cadeira, mas o estudante foi rápido como um raio, quebrando a perna do outro. O terceiro ficou apavorado, mas foi pra cima. Quando o bastão ia atingir a cabeça do herói, ele segurou, girou como um bailarino e deu um baile neles. O quarto veio com uma faca. Mas quando ia esfaquear o estudante, ele usou reflexos rápidos para esmagar a mão do bandido com a barra de metal. Só restou um. Ele estava aterrorizado. Vendo os amigos derrotados em segundos, gritando de dor, o bandido não entendia nada enquanto o maluco de pijama sorria. Mas quando começou a implorar, reforços chegaram. O punk fugiu, mandando os amigos lidarem com o atacante. Eles avançaram, mas pararam com um apito. Achando que era a polícia, os bandidos fugiram. Conforme o apito chegava perto, todos debandaram. Só um cara apareceu. O dono do apito não era policial. Com um truque esperto, Taisik espantou os bandidos. Ele disse ao amigo que precisavam voltar ao hospital, onde todos esperavam mais tarde num morro tranquilo. Taisik notou como o tratamento mudou o amigo. Nisso, alguém chegou voando numa moto. Era a elfa preocupada. Kang Hanu disse que acordou num lugar estranho e achou melhor fugir. Nisso, ela agarrou seu ombro. Li Hu queria ver se ele estava ferido, mas quando ele tentou dizer que estava bem, suas pernas pediram folga. Kang New lutava para ficar de pé. Vendo isso, o amigo perguntou se ele estava bem. O herói pensou em como estava no limite. Li Hu percebeu que o médico estava certo sobre o amigo querer lutar no dia seguinte. E assim, nossos heróis estavam numa enrascada. À noite, perto de um motel, perguntaram se ele achou alguém para bater em Kang Newell, e o cara disse que contratou o melhor da região. E como o lutador vinha evoluindo, estava uma fera. No hospital, Newell finalmente ganhou um quarto comum. Li Hu disse ao médico que ele estava certo sobre Newell perder o fôlego. Então revelou que ele só melhoraria conforme os testes. Taisik perguntou se a vida do amigo corria risco. O médico explicou que o corpo tem um bloqueio mental para se proteger. O tratamento desligou isso, dando força e cura, mas drenou a energia dele. Quando o médico disse que funções vitais poderiam parar, os jovens ficaram atentos. Ele explicou tudo. Taisik implorou por um jeito de ajudar Kang Newell. O médico revelou que esperavam isso e fez um antídoto. Se ele tomasse, viveria mais, mas perderia a super força. Kang Newell, curioso se teria que tomar todo dia, ouviu que deveria usar até surgir uma cura. O médico frisou que era crucial tomar as pílulas diariamente. À noite, Taisik estranhou os amigos indo ao dojo em vez de descansar. Kang Newell disse que precisavam encontrar um treinador indicado pelo novo amigo, o Gangster. Taisik queria saber quem era tão importante a essa hora. Mas ao vê-lo, o garoto ficou chocado. Taisik achou que o treinador queria vingança, pois era o antigo rival do herói. Hanu ficou feliz que o braço esquerdo da máfia não mentiu. Hanu disse que não esperava que o garoto fosse o representante da gangue após o que houve com sua perna. Hanu disse que não foi por querer e queria perguntar algo. O herói queria saber por que seus socos eram tão fracos. A pergunta pegou Hanu de surpresa. O herói explicou que mesmo com força, seus socos não faziam nada. Pareciam um ovo contra uma rocha. O ruivo achou a metáfora perfeita e pediu para ele explicar melhor. Antil disse que tudo era sobre o jogo de pés. Algo lançado no ar não usa toda a potência. É como duas máquinas de soco, uma fixa no chão e outra sobre rodas. A fixa fica parada, a de rodas recua com o impacto. Na luta, os socos do herói eram no ar, enquanto ele poderia ter usado um chute que o deixaria aberto. O garoto ficou chocado que seu mestre não disse isso, então a elfa disse que não ajudaria, pois achava que ele não tinha técnica. Hanu ficou curioso. Hanu explicou que o herói deveria usar técnica para vencer alguém como ele, mas compensava com velocidade. Hanu focava em vencer na malandragem, usando o fator surpresa. O bandido deu a dica de que havia um jeito de vencer baseado em lutas passadas, mas era arriscado. Hanchu passou o truque para Hanu. No dia seguinte, no esconderijo, os braços direito e esquerdo se encaravam. Tudo pronto para o confronto. O braço direito disse que o chefe era fã do esquerdo, por isso não foi demitido. Mas se seu campeão perdesse, ele estaria na rua. O braço esquerdo desafiou o direito para apostar o cargo para apimentar. O comparsa ficou irritado, mas foi calado. Alguém disse que era uma ideia genial. O chefe concordou, dizendo que a aposta tornaria a luta épica. O braço direito anunciou o início, mas o que viram na TV deixou todos boquiabertos. O braço esquerdo achou que a luta acabou antes de começar. Mais cedo, Hanchu e Hanu estavam no dojo. O herói perguntou se os golpes funcionariam. Hanchu disse que a única forma de vencer era confiar nos pés. Quando o herói perguntou pelo professor, o grandalhão se interessou. Mandou o garoto manter a atitude anterior.
Han-Chu disse que nas últimas lutas, Hanu era uma fera, mas aquele fogo sumiu dos olhos. O herói confessou que sua personalidade muda quando perde os óculos. Na escola, o único jeito de bater em valentões sem tremer era tirar os óculos. Han-Chu ficou pasmo que o garoto virava uma fera com a visão embaçada. O herói percebeu como aquilo soava maluco. Hanu disse que precisava pedir desculpas a alguém, mas para isso precisava levar a melhor. Ele perguntou se os golpes funcionariam com treinamento limitado. Han-Chu disse que veriam na luta. Enquanto isso, no clube, os braços direito e esquerdo estavam prontos, e o direito lembrou que o esquerdo estava vivo graças à misericórdia do chefe. Mas se seu campeão falhasse, ele estaria frito. O braço esquerdo desafiou o direito a apostar o cargo. O braço direito acalmou o comparsa. Alguém achou a ideia legal. O chefe disse que a aposta tornaria a luta mais emocionante. Naquele momento, a luta começou. O que viram na tela deixou todos atordoados. Todos viram o oponente jogar o herói no chão, causando muita dor. O grandalhão queria mostrar sua força. Os amigos de Kang Hanu não acreditavam, achando que o herói perdeu, vendo-o imóvel. O juiz ia declarar o grandalhão vencedor, mas o cara no chão começou a gritar. Hanu conseguiu levantar ofegante. Agradecendo ao apoio, percebeu que o oponente queria sangue. O jovem ficou chocado quando a fera avançou de novo. O grandalhão tentou um soco de nocaute, mas o herói desviou e criou espaço. Hanu mal teve tempo de respirar antes de levar um chute no peito. O herói foi jogado ao chão. Ele lutava para levantar enquanto o oponente curtia o show. O protagonista mal ficava de pé e estava sem fôlego. Suas mãos tremiam. Na verdade, o corpo todo tremia. Esse fracasso épico foi filmado, sem mentira. Tai-Sik achou que o herói foi nocauteado, pois nem tentava se defender. Li Hu disse que se ele não bloqueasse, estava morto. Tai-Sik olhou para o grandalhão que o treinou. Han-Chu sentiu algo estranho, como se Hanu estivesse contra uma fera. Então notaram algo selvagem. Ficaram assustados com vários bandidos surgindo do nada. Han-Chu disse que as coisas ficariam feias se Hanu não vencesse. Enquanto isso, na briga, a fera estava pronta para acabar com tudo e avançou para o golpe final. Mas quando ia dar o soco final, o herói se moveu e algo insano aconteceu. Ofegante e tremendo, parecia que o herói estava sem energia. Isso passava ao vivo para todos. Tai-Sik disse que o herói deve ter apagado, enquanto a elfa disse que ele precisava bloquear. O trio viu uma gangue de bandidos surgir ao lado deles. Han-Chu disse que a vitória dependia daquela luta. No QG dos bandidos, o chefe assistia com seus braços direito e esquerdo. Um capanga disse que Hanu parou de defender, então a luta estava decidida. O braço direito sorriu e assentiu. Seu cara correu para pegar o esquerdo. O cara perguntou ao chefe se podia lidar com o fracassado e seu campeão, mas o chefe ficou quieto. O gangster e os 3 estudantes acharam que perderam o jogo. Na luta, quando a fera ia dar o soco final, Hanu desviou, deu um soco rápido e contra-atacou. Plantando o pé, Hanu colocou toda a força num soco que pegou o oponente desprevenido, deixando a fera atordoada. Vendo isso, todos ficaram chocados e o soco épico acertou. A fera levou um golpe enorme no rosto. O soco do herói foi tão forte que o jogou contra a vitrine. Os 3 estudantes assistindo de fora ficaram boquiabertos. Ao verem a fera no chão, os jovens processaram a vitória épica antes de comemorar. No QG, o braço direito não acreditava no que viu. O chefe explicou que Hanu estava apanhando de propósito. Isso irritou o número 2, pois seu campeão não deveria perder para um novato. O chefe sorriu, dizendo que era a primeira vez que via alguém tão duro quanto Kang Hanu, e notou que o braço direito estava amargo com a vitória. Ele mandou honrar a aposta com o braço esquerdo. Voltando aos estudantes, Tai-Sik estava feliz que o treino de Han-Chu funcionou. O grandalhão disse que parecia que o herói previa os ataques. O nerd disse que era graças à sua visão dourada. Han-Chu disse que o plano de apanhar até o oponente abrir a guarda não deveria funcionar contra tal fera. Ele ficou curioso, pois o herói deveria lutar com o ombro machucado, e ficou confuso quando Tai-Sik assumiu o crédito pela cura. Ele estava feliz, pois a vitória do amigo significava o fim de seus dias como servo de bandidos, mas a elfa parecia preocupada. Ela disse que algo estava errado, pois o juiz não declarou a vitória. Tai-Sik e Han-Chu ficaram chocados. Na arena, o herói ofega como se tivesse corrido uma maratona. O oponente está nocauteado, ou parece. O juiz olha com cara de "e agora?". Então manda a fera voltar ao ringue ou ser eliminado. O queixo de Nu cai. A fera está furiosa. O cérebro do herói grita perigo se a fera levantar. E adivinha, é exatamente o que acontece. A fera, irritada por apanhar, decide que o herói vai pagar caro. Ele quebra a câmera num ataque de fúria. Então avança no herói, parecendo filme de terror. Sangue por toda parte, gritos ecoando. Os estudantes entram em pânico porque não veem o resto da luta. Sirenes tocam, uma ambulância chega e Lee Haru está surtando. No hospital, fora da sala de cirurgia, o juiz e os 3 estudantes estão tensos. Lee Haru pergunta o que aconteceu. O juiz conta tudo. Após a fera quebrar a câmera, o oponente estava perdido. A fera vê um tripé, pega e o juiz diz que não pode. É contra as regras. Mas a fera... Ele não liga, quer sangue. Ele levanta o adulto como um boneco e o joga pela sala. Agora é só a fera e nosso herói. O juiz não consegue parar e a fera ataca Kang Hanu com o bastão.
Sangue por toda parte. Tai-Sik pergunta a gravidade e uma voz diz que é muito mais que um arranhão. Todos imploram por notícias e o médico diz que fez o que pôde. Sugere que vejam o lutador. Na UTI, os jovens veem um amigo na cama. Liharu fica tão chocada que cai no chão. Tai-Sik pergunta sobre o ferimento e o médico diz que é muito mais que um arranhão. Todos desesperados por notícias. O médico diz que não há muito a fazer e os leva à UTI. Eles veem a cama e os jovens ficam arrasados, nem reconhecem o amigo. Li-Hu desmaia. Tai-Sik vira para o juiz, que diz que o amigo perdeu muito sangue, mas o juiz, achando que são amigos da fera, diz que não mencionou o ferimento. Os garotos não acreditam. O juiz explica que quando a fera avançou, ele desmaiou após tossir sangue. Tai-Sik acha que foi o soco do Kang-Nil, mas o médico diz que não. É por causa de substâncias. Tai-Sik fica confuso, mas Han-Chu diz que isso explica a vibe estranha. O médico diz que o Brutamontes tomou estimulante demais e o corpo não aguentou. Li-Hu pergunta sobre Kang-Nil que sumiu. Enquanto isso, alguém que estava ouvindo tudo sai correndo. Ele encontra o comparsa e conta que quando a tela apagou, fingiu checar o sinal para sair da sala do chefe. Ele avisa que se o braço esquerdo descobrir que o campeão venceu, eles estão ferrados. Mas o braço direito diz para relaxarem até a poeira baixar. E o capanga percebe que tem um plano rolando. Mas quando ele bateu nele, o cara disse que se o moleque sumir, adeus problemas. Isso deixou o cara totalmente abalado. Ele disse ao braço direito que mexer com o campeão traria a fúria do chefe. Acontece que o número 2 da gangue não queria sujar as mãos. O braço direito ligou para alguém, revelando que não eram os únicos atrás do cara. O cara no telefone recebeu ordens de ir até o local de Hanu e fazer qualquer coisa para humilhar a galera do Kang Han. O capanga ficou tipo, o chefe tá chamando aquele cara suspeito? Após receber essas ordens, o traidor que abandonou o grupo ficou todo empolgado. Enquanto isso, os 3 adolescentes acharam que algo estava errado, disse a elfa. Ela achou estranho o Hanulo encontrar um lutador dopado, não podia ser coincidência. Pelo que ouviu, Han-Chu perguntou a Li-Hu se ela achava que alguém queria ferrar com o Hanu. Tai-Sik achou que o cara devia estar desmaiado na arena. Li-Hu estava em uma missão, pedindo reforços e até ligando para a emergência. Hanu pensou que se alguém estava atrás dele, já deviam estar a caminho. E assim, o trio esperava por um táxi, rezando para não chegarem tarde demais. No local da luta, nosso herói ainda estava nocauteado no chão. Kang-Nil estava apagado, mas alguém o viu de fora do quarto. Essa pessoa pegou a maçaneta e abriu a porta. Era Seung-Na, a garota que deu início à jornada do nosso herói. Ela se assustou ao ouvir vozes no corredor, viu um suporte de pesos e o usou para bloquear a porta. Assim ninguém conseguia entrar. Naquele segundo, o cara acordou. Sua cabeça latejava, imaginando quanto tempo ficou fora. Com o caos ao redor, ele percebeu que não conseguia se mover. Kang Han viu uma figura sombria por perto. Ele lutou para ficar acordado. No fim, uma mão pousou gentilmente em seu ombro, deixando-o super confuso. Enquanto isso, no táxi, Tai-Sik gritava para o motorista acelerar. Mas o motorista disse que já estava no limite. Senta aí. A elfa rezava para que o protagonista estivesse bem, então recebeu uma ligação de Kang Yeon. Ela atendeu perguntando se ele tinha encontrado o cara. Todos estavam tensos enquanto o garoto contava tudo para a garota. Vendo a cara de Li-Hu após a ligação, Tai-Sik ficou nervoso e perguntou se o cara estava bem. Ela o ignorou e mandou o motorista ir para o hospital Hyun-Sung. O taxista disse que já estava indo. Mais tarde no hospital, Kang-Nil e Li-Hu ficaram cara a cara. O protagonista pediu desculpas pela confusão. A elfa disse que não foi nada. Alguém mexeu com você? Ele contou sobre os valentões e como ficou paralisado, depois acordou com uma mão gentil no ombro. Kang-Nil ficou chocado que os médicos chegaram a tempo. Logo depois, nosso herói estava no hospital, sem saber se alguém realmente tentou pegá-lo. Liharu disse que ele deveria descansar no hospital para ficar seguro, acrescentando que o médico disse que ele precisaria de tempo para se recuperar. Ela perguntou, cadê o Tai-Sik? Por algum motivo, quando o Tai-Sik soube que Hanu estava bem, ele vazou e não voltou. Hanu disse à elfa que ela podia ir embora, não queria incomodá-la. Mas Li-Hu disse que nem pensar. Eu me preocupo demais com você. E assim, o sol se pôs no horizonte. Um pouco depois, em uma rua suspeita, Tai-Sik ficou feliz ao ver que Seung-Na leu sua mensagem. O jovem foi quem avisou a garota sobre onde o protagonista estava e a enrascada em que ele se meteu. Então ele correu para encontrá-la, todo empolgado achando que sua confissão seria um sucesso, só para ver algo que o fez tremer igual vara verde. Tai-Sik não podia acreditar no que via. Ele correu para um beco apertado, escondendo-se e ofegante como se tivesse corrido uma maratona. O medo tomou conta de sua mente, enquanto uma ameaça aterrorizante se aproximava. Mesmo depois que o monstro passou sem vê-lo, o cara ainda suava frio e tremia. Ele não conseguia entender por que viu aquela pessoa específica, que não era ninguém menos que Kang Dae-chun. Com isso, o cara começou a surtar porque o predador estava claramente atrás da garota. Então ele tentou ligar para Seung-Na para avisá-la. Ele até começou a rezar para ela atender, mas sem sorte. Vendo isso, decidiu avisar o herói. Tai-Sik estava praticamente implorando para que ele atendesse o telefone. Enquanto isso, no hospital, quando o celular do herói vibrou, ele não podia atender preso na cápsula de oxigênio.
Vendo que nada funcionava, Tai-Sik correu pela noite. Ele estava desesperado porque ninguém atendia suas ligações. Os policiais que ele chamou para checar a garota iriam embora se nada parecesse errado, então se ela estivesse com o predador em outro lugar, as coisas ficariam feias. Então o cara correu para encontrar quem estava em perigo. Logo depois, enquanto Seong-na caminhava pela rua, Tai-Sik finalmente a avistou, mas não foi o único. Assim que o monstro apareceu, o cara se escondeu, apavorado. Ele quase teve um infarto quando o celular tocou, então correu para silenciá-lo antes de ser pego. Naquele momento, ele achou que era o fim, mas após uma breve pausa, Tai-Sik reuniu toda a coragem para dar uma espiada. O que ele viu em seguida o deixou de queixo caído, pois Seong-na e Kang Dae-chun não estavam em lugar nenhum. Só então uma voz veio do seu telefone. Kang-nil queria saber se Tai-Sik falava sério sobre salvar Seong-na e se ela estava sendo caçada por Kang Dae-chun. Enquanto isso, não muito longe, Seong-na estava indo para casa. De repente, ela sentiu um calafrio. Parou no caminho, sentindo o perigo se aproximar. Ela se virou e ficou horrorizada ao ver Kang Dae-chun ali mesmo. Assim, seu grito perfurou a noite. Enquanto isso, no hospital, um paciente saiu correndo sem sapatos. Enquanto ele corria como se sua vida dependesse disso, nosso herói rezava para chegar a tempo, só para levar um. Kang-nil estava super preocupado com sua amiga. Enquanto isso, a amiga estava de joelhos. Kang Dae-chun pediu desculpas por não aparecer antes, dizendo que tinha negócios para resolver. Ele disse que ainda se arrependia de tê-la deixado escapar antes. E assim o bandido avançou para a garota para terminar o que começou. Mas quando Seong-na começou a gritar, algo inesperado aconteceu. Alguém interveio para parar Kang Dae-chun e não era ninguém menos que Kang Yan. O cara então avaliou a situação friamente e, vendo a garota tremendo de medo, perguntou se o valentão a machucou. Kang Yan tentou acalmar Seong-na, dizendo que ela estaria segura com ele, apenas para de repente ficar tenso. O cara gentil correu para bloquear o soco do bandido. Mesmo reagindo a tempo, Kang Yeon ainda levou um golpe forte. Kang Dae-chun disse que, por algum motivo estranho, Seong-na estava sempre cercada de idiotas. Então ele disse a ela que daria a Kang Yeon o mesmo destino de Hanul. O cara parecia fora de si. Seung. Na suava frio e bem quando parecia que o soco ia acertar, Kang Yan desviou a tempo, usando o impulso para lançar um contra-ataque que atingiu o oponente nas costas. Assim, ele conseguiu acertar um golpe em Kang Dae-chun. O jovem rezava para que seu ataque funcionasse, porque seu joelho, machucado na última luta, estava começando a doer muito. Mas reviravolta. Kang Dae-chun se equilibrou a tempo. O valentão agarrou o braço do cara. Ele se preparou para dar um soco que parecia impossível de desviar. Enquanto essas duas lendas das artes marciais lutavam, Seong-na falava pelos cotovelos. E nessa hora, Kang Yeon bloqueou o soco como um profissional. Mesmo que seu protetor estivesse firme, a garota tremia como uma folha ao vento. Vendo isso, o cara sabia que precisava levá-la para um lugar seguro antes de focar nesse oponente difícil. Então ele mudou para chutes. Mesmo que Kang Dae-chun tenha bloqueado, o chute foi tão forte que o jogou contra a parede. Kang Yeon correu para imobilizá-lo e, após prendê-lo, disse para a garota correr como o vento, mas ela ficou parada. O cara disse que não conseguiria segurá-lo por muito mais tempo. Seung. Na tentava o seu melhor, mas o medo deixou suas pernas travadas. Ainda assim, ela tentava fugir. Ela estava indo em direção à saída. Os joelhos de Kang Yeon estavam prestes a ceder de dor. E enquanto ela passava por ele e seu oponente, ele sentiu alívio por faltarem poucos passos para ela estar segura. Mas quando alguém chamou seu nome, Seung-na congelou de novo. Kang Dae-chun disse a ela que ela não podia sair até que ele terminasse com ela. Naquele momento, ele finalmente se soltou da parede. O valentão notou que os joelhos do oponente estavam doendo. Logo então, Kang Yan disse a Seung-na para correr o mais rápido que pudesse. Com isso, o bandido lançou seu contra-ataque, começando com um chute que derrubou o cara. Foi tão forte que o jogou contra a parede. A dor era tanta que Kang Yeon não conseguia mover as pernas. O bandido não tinha terminado. Ele reuniu forças para um pisão forte. Kang Yeon assistiu horrorizado enquanto Dae-chun quebrava sua perna, fazendo-o gritar de dor. Assim, o joelho de Kang Yeon foi deslocado. Agora, com o principal obstáculo fora do caminho, nada impedia Kang Dae-chun de pegar Seung-na. Mas bem quando ele estava prestes a fazer isso, algo o parou. O valentão se virou para encontrar seu oponente de uma perna só agarrado à sua perna. Isso intrigou Kang Dae-chun, que perguntou por que ele estava fazendo aquilo, só para ele dizer que finalmente entendeu por que Seung-na não falava com ele. Isso fez o valentão perceber que o cara estava pronto para sacrificar a perna pela garota. E enquanto ele dizia para ela correr, Kang Dae-chun concordou em dar a ele o fim heróico que ele queria. Ele começou pisando na cabeça dele, mas vendo que ele ainda tinha forças, decidiu quebrar seu braço. Kang Yeon não conseguiu segurar os gritos de dor. O valentão, divertido, disse que seus esforços eram inúteis, alegando que a garota era sua escrava obediente. Mas bem quando ele correu até ela exigindo submissão, ele gritou de dor. Kang Yan estava mordendo Dae-chun, esperando ganhar tempo para ela escapar. O valentão não aguentou mais e viu alguns tijolos por perto, decidindo dar uma lição no cara. Kang Dae-chun estava furioso porque seu oponente fazia tudo aquilo por uma garota que nem conseguia fugir.
Então ele decidiu esmagar a cabeça dele com um tijolo, e assim sangue voou para todo lado. Kang Yan ficou chocado com o que viu, pois Seung-na tinha pulado no último segundo para acertar a cabeça do valentão. Aquele golpe na nuca pareceu causar um dano sério. Vendo a garota finalmente superar seu medo, Kang Yan não conseguia acreditar. E enquanto o valentão estava prestes a cair no chão, ele rezou para que ele desmaiasse, mas viu que ele se segurou no último segundo. O jovem ficou totalmente horrorizado. Kang Dae-chun estava furioso. Vendo isso, Kang Yan gritou: "Corre, garota, corre!" Enquanto isso, nosso herói corria pela rua descalço, esperando que seu grupo estivesse seguro. Desta vez, ele estava decidido a se vingar de Kang Dae-chun, mas acima de tudo, queria seus amigos seguros. E assim, ele disparou pela noite. De volta à cena, a garota estava presa com o valentão. Ele disse que Seung-na e Kang Dae-chun deviam ter um desejo de morte compartilhado antes de dar um tapa na garota e derrubá-la. Logo então, o valentão pulou em cima dela. Ele estava pronto para dar uma lição nela por ser atrevida. Kang Yan estava surtando, implorando para ele parar, mas bem quando Kang Dae-chun estava prestes a bater em Seung-na, um barulho repentino o parou e o deixou em alerta máximo. Nosso herói corria como o vento, rezando para que sua amiga estivesse bem. Ele estava ansioso para encontrar Kang Dae-chun e manter Seung-na segura. Assim, ele disparou pela noite. Kang Dae-chun já tinha derrubado seus dois inimigos. Ele disse que eles deviam querer cair juntos antes de dar um tapa forte na garota, fazendo-a cair de costas. E assim ele subiu em cima dela, deixando gritos ecoarem na noite. De volta ao nosso herói, enquanto ele corria pela área, de repente ouviu alguns gritos baixos. Mas quando tentou segui-los, deu de cara com um beco sem saída de novo. Então ele ouviu outro barulho, e correu para verificar. Com isso, Kang-nil encontrou o lugar certo, e o que viu em seguida foi um choque. A pessoa à sua frente não era ninguém menos que Tai-sik. O garoto disse que enganou o valentão com um apito para fazê-lo vazar. Nosso herói perguntou imediatamente sobre a garota, e seu amigo disse que ela não estava tão mal e que ele já tinha chamado ajuda. Kang-nil estava fervendo de raiva, e não conseguia mais se segurar. Nosso herói exigiu saber onde o vilão estava antes de correr pela noite para encontrá-lo. Então, de repente, alguém o chamou. Era seu parceiro de treino todo machucado. Kang-nil ficou surpreso ao vê-lo também. Kang Yan avisou que ele não podia enfrentar Kang Dae-chun sozinho, especialmente daquele jeito, mas o herói coberto de sangue não ligou. Ele só queria vingança, e assim ele começou a procurar pelo oponente 2 vezes maior que ele. Kang Yan disse a Tai-sik para pará-lo, mas Tai-sik disse que o valentão não cairia no truque do apito de novo. Ainda assim, o jovem não ligou e disse para fazer o que fosse preciso para parar o pior, porque em sua mente, aquela não era uma luta que Kang Dae-chun pudesse vencer. Enquanto isso, Kang Han-nu ainda corria por aí, então ele parou. Nosso herói estava em frente a um túnel. Ele sabia que era o caminho mais rápido para sair da cidade, então entrou no túnel escuro sem pensar 2 vezes. Enquanto explorava, Kang Han-nu pensou que aquela devia ser a rota de fuga do valentão se ele achasse que Tai-sik era policial. Mas bem quando ele pensou que o valentão tinha ido embora, ouviu um barulho no fim do túnel. Han-nu percebeu que era um walkie-talkie, então correu até lá, apenas para ver uma sombra no fim do túnel. O jovem avançou para finalmente enfrentar seu inimigo. Mas enquanto ele avançava e agarrava o ombro do cara, nosso herói ficou chocado de novo porque era a pessoa errada, então rapidamente pediu desculpas pela confusão. O estranho saiu correndo. Neil estava furioso, achando que seu alvo tinha escapado, então sentiu um calafrio na espinha quando seu antigo nêmesis estava de repente atrás dele. Depois de todo esse tempo, nosso herói estava cara a cara com o Valentão Supremo, mas por algum motivo ele simplesmente não conseguia se mover. Kang Dae-chun começou a dar tapas na cabeça dele, chamando-o de mal educado por não dizer oi direito. O encrenqueiro então lembrou daquela vez que nosso herói desmaiou após ver sua amiga em apuros, e enquanto batia nele, disse que Seung-na era agora sua serva leal. Nosso herói sentiu de repente uma raiva ardente. Kang Dae-chun se gabou de bater na garota quando ela parecia indefesa e implorava para ele parar. Então ele decidiu dar um exemplo ao protagonista. Mas bem nessa hora, no calor do momento, alguém parou sua mão. Kang-nil estava pronto para revidar, dizendo que faria com o bandido tudo o que ele fez com sua amiga. Kang Dae-chun achou hilário, pensando que um nerd magrelo não podia tocá-lo, apenas para levar um soco que quebrou o maxilar e doeu muito. Com Kang Dae-chun agora no ar, nosso protagonista agiu rápido e avançou de cabeça. Kang Han-nu agarrou seu oponente pela cabeça. Ele se preparou e liberou toda a sua raiva, e assim, o valentão foi jogado no chão. Kang Han-nu disse que vinha mais por aí e deu um soco na cara dele de novo, mas enquanto continuava batendo, nosso herói de repente ficou sem fôlego. Ainda assim, ele queria vingança, então tentou um último soco, apenas para ser parado, o que o chocou. Kang Dae-chun zombou dele por sua resistência fraca. Ele se preparou para contra-atacar, dizendo que o jovem realmente o surpreendeu, e assim, nosso herói foi chutado para longe. O golpe foi tão forte que a dor disparou por suas veias. Nosso protagonista foi agarrado pelo braço e balançado pelo oponente. Assim, ele foi jogado em uma pilha de madeira. Com Kang-nil no chão e ferido, Kang Dae-chun avançou nele, irritado com a persistência do garoto. Então nosso herói desviou do soco no último segundo e decidiu usar os pés para chutar a cabeça do oponente. Mas vendo isso, alguém deu um sorriso enorme. Kang-nil ficou horrorizado.
Kang Daishun se lançou contra nosso protagonista, jogando-o para longe. O bandido estava cheio de energia. O estado incrível de seu oponente comparado ao seu próprio estado deplorável deixou o jovem confuso. Vendo isso, o valentão explicou que a dor era por ter caído em uma pilha de pregos e madeira antes. Percebendo que estava empalado pelas costas, Kang Neul se preparou e agarrou o pedaço de madeira. Após muito esforço, ele finalmente o puxou e jogou no chão. Kang Neul lutou para ficar de pé. Naquele momento, Kang Daichun teve uma ideia maldosa, agarrando o mesmo pedaço de madeira que empalou nosso protagonista. Kang Daichun disse que nosso herói deveria ter respeitado a hierarquia e aceitado seu lugar abaixo dele antes de dar o golpe final. Então, do nada, um salvador apareceu. Kang Daichun não esperava que Taisik aparecesse de repente e mordesse sua orelha. O valentão gritou de dor. Ele agarrou o perdedor pela cabeça e o jogou no chão. Após ser mordido, Kang Daichun se cansou da rebelião do perdedor. Então ele decidiu dar a ambos o que mereciam. No entanto, para seu choque, Taisik o chamou de ridículo. Essas palavras realmente irritaram o valentão. Taisik disse que Daichun estava prestes a encontrar seu fim. Naquele momento, o valentão pensou que o capanga finalmente tinha enlouquecido após ser um lacaio por tanto tempo. Mas bem quando o valentão estava prestes a acabar com o perdedor, ele parou de repente. Taisik deu um sorriso presunçoso, enquanto muitos membros da gangue apareciam atrás dele. O grandalhão ficou irritado ao ver alguém mexendo com o campeão da sua facção. Com isso, Kang Daichan prometeu vingança algum dia antes de fugir pela noite. No dia seguinte, no hospital, Taisik estava ao lado de Neul, que estava em uma cama de hospital. O garoto perguntou ao amigo se ele queria ver Seung-na, que também era paciente lá. Kang Neul disse: não posso vê-la, não depois de toda a confusão que ela passou por minha causa. O cara estava preso em um ciclo de culpa, culpando-se por desmaiar quando Seung-na mais precisava dele, sentindo-se tão inútil quanto um cinzeiro de moto. Então Taisik disse: lembra quando te mandei mensagem sobre salvar a garota? Ouvindo isso, o rosto do nosso herói brilhou como uma árvore de Natal, ansioso pelos detalhes. Taisik relembrou seus dias de azar, quando valentões o faziam filmar coisas para chantagem. Naquela noite, depois que nosso herói desmaiou, eles continuaram batendo na garota. Mas isso não era o bastante. Eles o fizeram filmar para ter mais munição de chantagem. Bem nessa hora, os policiais chegaram, salvando a pele de Seung-na. Taisik abriu o jogo, admitindo que foi ele quem chamou a polícia. Ele pediu muitas desculpas por manter segredo, temendo que os valentões o transformassem em um fantasma. Em pânico, ele confessou que chamou a polícia anonimamente, sem nomes, sem descrições. Vendo nosso herói prestes a surtar, Taisik disse: relaxa, eu fiz tudo o que pude. Mas então nosso herói, entre lágrimas, agradeceu-o do fundo do coração. Kang Hanu ficou super grato a Taisik, mas Taisik minimizou, dizendo que ia ver Kang Yeon. E soltou a bomba de que o parceiro de treino do nosso herói foi destruído por Kang Daichun e teve que desistir do torneio. Taisik resmungou que seu novo rival estava interessado em Seung-na, por isso a visita. Nosso herói ficou confuso com a conversa de competição, mas Taisik deu de ombros, dizendo que só colegas de trabalho visitariam. Então, enquanto ele ia vê-lo, Kang Neul foi junto. Um pouco depois, do lado de fora do quarto de Yi-Yan, a enfermeira disse a Taisik que o paciente aceitava visitas, mas precisava de nomes e números. Nosso herói entrou primeiro, enquanto Taisik brincava que eles eram os primeiros amigos a visitar. A enfermeira corrigiu, dizendo que alguém passou a noite toda ali. Ao abrir a porta, Kang Neul ficou chocado ao dar de cara com seu velho amigo, encarando a inexpressiva Seung-na. Nosso herói não aguentou a pressão e saiu correndo, batendo a porta com força. Taisik estranhou, mas ao ver a fúria dele, sacou quem estava no quarto. Num piscar de olhos, um muro se ergueu entre os dois velhos amigos. Kang Hanu estava fervendo, achando que não tinha o direito de falar ou pedir desculpas à garota. Então, alguém apareceu no andar e viu um cara chorando no corredor. A garota ficou curiosa. Li Hu ficou pasma ao ver nosso herói naquele estado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nosso herói frustrado sabia que só restava uma saída. Kang Neul jurou voltar, prometendo em sua alma derrubar quem feriu Seung-na publicamente, mas a garota permaneceu. Kang Neul disse que só então poderia voltar e pedir perdão a Seung-na. Taisik implorou para ele esquecer a vingança, chamando de suicídio. Ele disse que Seung-na seria contra, mas surpresa, uma voz no quarto discordou. Seung-na mandou Neul se vingar de Kang Daichan. Suas palavras abalaram o mundo do herói, pois ela disse que só assim o perdoaria. Taisik e a elfa ficaram pasmos, mas nosso maníaco por lutas deu um sorriso de tubarão e disparou pelos corredores do hospital. O silêncio tomou conta do quarto como se fosse o chefão. Kang Yeon saiu, deixando a garota respirar aliviada. Sung-na ficou curiosa quando Taisik entrou. Ele queria saber por que ela disse aquilo, mas ela o ignorou solenemente. Então alguém lá atrás avisou que Sung-na tinha visitas. Li Hu disse que decifrou os códigos dela, mas Sung-na ficou de bico fechado. Taisik, confuso, pediu uma explicação detalhada. A elfa revelou que Kang Hanu era um imã de desastres sem amigos. E quando mencionou que ele não tinha redes sociais, Taisik achou estranho, já que Hanu é um lobo solitário sem ninguém. Li Hu tinha certeza de que Seung-na tinha um motivo, sabendo que papo furado não funcionaria com ele. Seung-na soltou a bomba. Kang Hanu costumava dizer uma coisa todo dia. Ele se chamava de assassino da própria mãe. O garoto ficou totalmente perturbado. Seung,
Na explicou que Han não se sentia culpado por não salvar sua única amiga, a mãe. Li-Hu achou que ela queria tirar a culpa dele, mantendo-o longe dos valentões da Liga, em segurança máxima. Então todos se sentiram uns palhaços. Kang Yeon, recém-acordado, disse que fizeram besteira ao deixar o maníaco por lutas sozinho. Li-Hu e Tai-Sik ficaram chocados. O garoto lembrou que o médico pediu repouso, e a garota insistiu no tratamento de células-tronco. Tai-Sik temia que ele se machucasse lutando, mas enquanto a elfa corria para o quarto, Kang Yan disse que Hanul não estaria lá. Ele provavelmente caçava Kang Dae-chun. Tai-Sik duvidou que ele o encontrasse, mas o lutador na cama disse que havia um lugar para achar o Dae-chun, e precisavam ir logo. Esse lugar era o Colégio Chunhyang, onde Hanul e sua turma ficam. Hanul achou que o melhor era interrogar os capangas. Ele começou com o valentão Banguela. Hanul perguntou sobre o chefe, mas quando parou, o moleque gritou para ele se afastar. Hanul ficou chocado. Todos tinham medo dos valentões e não queriam confusão. Nosso herói percebeu que a escola ainda o via como o mesmo perdedor, mesmo sendo um lutador da liga, mas ele não ligava. Achar Dae-chun era prioridade. Ao entrar na sala, os alunos surtaram, achando que os valentões causariam o caos. Hanul respirou fundo e chocou a todos gritando pelos valentões. Todos acharam que ele enlouqueceu. Hanul não esperou muito. Os valentões finalmente apareceram. Alguns alunos entraram em pânico, vendo o perdedor desafiando os grandões. O valentão líder exigiu respostas, achando que tudo estava resolvido. Mas quando alguém apresentou nosso herói como Kang Newell, o grandão ficou pasmo ao ver o magrelo dos boatos. Enquanto isso, nosso herói analisava a cena. Ele notou rostos novos entre os valentões. Logo percebeu que o cara à frente era o novo rei da escola. Então, bam, a dor nas costas voltou. Newell percebeu que o médico estava certo sobre sua condição e que precisava relaxar. Um dos valentões notou que nosso cara devia ter se machucado na última briga. Ele viu a chance de ser o cara que derrubou o selvagem que limpou o esconderijo sozinho. Então pediu ao novo chefe, Ma Seung-chul, para cuidar dele. Cara a cara com nosso herói, o valentão se gabou de que, diferente da última vez, agora estava com força total. Kang Newell percebeu rapidamente que não conseguiria enfrentar todos aqueles brutamontes de uma vez só. E enquanto o cara na frente continuava falando besteira, nosso herói planejava seu próximo movimento. Do nada, um chute foi lançado. O valentão queria acabar logo com aquilo. Foi aí que nosso cara viu que só havia um jeito de vencer. E bum, o grande ataque do valentão errou feio. Hanul passou por ele. E antes que o cara soubesse o que o atingiu, o maníaco por lutas tirou os óculos e quebrou a perna de Ma Seung-chul. Enquanto o chefão uivava, os alunos ficaram chocados. Ao derrubar o novo rei da escola, nosso herói deu um soco tão épico que enterrou a cabeça do cara no chão. Após testemunhar esse duelo, os outros valentões ficaram apavorados. Assim, o chefão foi derrotado por um dos chamados perdedores. Ninguém na sala conseguia acreditar. O predador fixou os olhos no próximo alvo. Os outros valentões estavam tão assustados que começaram a recuar antes de fugir como gatos medrosos. E com isso, só restava uma resposta. Kang Newell exigiu saber onde Dae-chun estava, mas o cara disse que não podia ajudar. Então, quando nosso herói disse que ele não precisava falar agora, o valentão ficou confuso. Naquele momento, o maníaco avançou para arrancar a informação na força. Mas assim que o valentão decidiu falar, nosso herói pisou no freio. O valentão revelou que Kang Dae-chun costumava frequentar um certo clube. E quando nosso herói perguntou, o cara disse que ir lá era loucura, pois era território de punks. Mas Kang Hanul não ligou e insistiu pelo endereço. Mais tarde, o jovem finalmente chegou ao local. O clube se chamava H2. Ao chegar lá, Kang Newell, vendo o tipo de lugar, pensou que precisava entrar o quanto antes. Ao ver o estudante, o segurança ficou curioso, e quando ele tentou entrar, foi barrado na hora. O cara disse que o adolescente não podia entrar e mandou ele vazar. Isso fez Kang Newell perceber que era um clube para adultos. Logo, Dae-chun não deveria estar lá. Mas assim que pensou que estava no lugar errado, ouviu alguém lá dentro dizendo que o chefe queria ver Dae-chun. Hanul girou rapidamente e, ao ver quem acabara de entrar, soube que era seu alvo. Então ele tentou entrar de novo. O segurança o prensou na parede dizendo que menores não eram permitidos. Vendo isso, Hanul apertou o braço do cara e, com um sorriso selvagem, mandou ele recuar. Esse olhar assustador irritou o gangster. Então ele decidiu provocar o garoto. Dizem que o adolescente revidou, e assim, ambos os golpes acertaram. Mas, para surpresa do herói, os ataques foram bloqueados pelo próprio bêbado. Hanul não esperava que seu mestre aparecesse, e enquanto os reforços dos bandidos chegavam, o mestre disse aos alunos que era hora de mostrar todo o progresso. Um bandido sacou uma faca, pronto para provar que estavam em seu território. O mestre disse ao garoto que era hora de mostrar sua velocidade, mas antes que terminasse, o garoto disparou. Então, bam, ele acertou um bandido com um chute voador na barriga. O mestre achou aquilo uma burrice, pois outro bandido o agarrou por trás. O cara levantou o estudante como se fosse um boneco e o jogou no chão. Hanul estava muito ferido, tossindo sangue. Os bandidos decidiram ensinar respeito ao adolescente selvagem, mas quando um ia pisar nele, viu algo vindo.
E bum! O bandido levou um soco com força insana. O golpe foi tão forte que o deixou muito mal. O cara bateu em uma placa após ser lançado a uma boa distância. Hanul ficou chocado com o poder do seu mestre. O mestre queria saber por que o garoto se meteu e ele disse que só seguia ordens. Então um bandido pediu reforços para lidar com os artistas marciais. E enquanto os vilões cercavam, o mestre pegou seu aluno e disse que não falava de velocidade de luta. Ele então saiu correndo, dizendo que se referia à velocidade de fuga. Mais tarde, quando o bêbado e o garoto escaparam do perigo, o mestre proibiu seu aluno de ir àquele clube, dizendo que os bandidos de lá eram muito mais perigosos. Quando o garoto mencionou que procurava alguém, o mestre soube que era Kang Dae-chun. Ele perguntou a Nu o que faria depois de encontrá-lo, já que derrotá-lo era a única opção. O mestre disse que ele não conseguiria, pois Dae-chun era um campeão nível 3. Mas Han Yu insistiu que os crimes de Dae-chun não podiam passar impunes. Então o mestre lembrou que o treinou para isso, e tinha um plano que ele ia gostar. Mas então o garoto desmaiou ali mesmo. O mestre disse que ele precisaria sobreviver para ouvir. Um pouco depois, no hospital Hyun-sung, onde nossos heróis costumavam ficar, 3 pessoas estavam diante da cápsula de oxigênio com Kang Neo descansando dentro. Seu mestre e amigos estavam tensos, pois ele ficaria fora por uma semana e a luta era amanhã. Basicamente, os bandidos que o fizeram de campeão iam causar problemas sérios. Nosso vídeo termina aqui. Se gostou, deixe seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.